Justin, quero começar pelo lugar menos romântico possível, um bordel legalizado perto de Las Vegas. E você está lá apenas por motivos científicos, deixando isso claro para todos. Ficando olhando, sei lá, eles têm um cardápio de serviços? Isso é tão constrangedor, eu acho. Mas, bem, pra mim seria, não sei. E a coisa mais cara do cardápio, que custa tipo 20 mil dólares ou algo assim, é o quê? Essa tal de experiência de namorada. Eu nem sei, acho. Eu realmente não sei o que é nada disso. Então me diz o que é isso. Claro, ela só finge que gosta de você. Eu achei que todas faziam isso. É. Elas fazem mesmo, e isso é o interessante desses lugares. No saguão principal tinha um cavalete e várias coisas diferentes. E algumas das coisas são o que você esperaria em um bordel legalizado. Tem massagem com óleo, tem 2 mulheres, tem fetiches e diferentes quartos de fetiche. Mas a coisa mais cara, você olha essa lista e o que as pessoas estavam dispostas a gastar mais dinheiro em um bordel legalizado era esse encontro, essa experiência de namorada. E você ganha uma garrafa de champanhe. Na verdade, acho que eram 2 garrafas de champanhe. Você podia fazer uma refeição. Você estava em uma mesa. Você podia escolher o colchão de corino e se cobrir de óleo. Mas se você quisesse realmente gastar muito dinheiro, você escolhia a mesa de bistrô e sentava, agindo como se fosse um encontro. Agora, você está certo. Para muitas pessoas, a parte importante é essa sensação de conexão. Anos atrás, em um clube de striptease, coletávamos dados biométricos quando alguém disse: "Acho que ela gosta de mim." Pensei, é assim que você deve se sentir. É. Mas você está certo, Jordan. Essa ideia de enquadrar nossas experiências sexuais como um encontro, o que parece um encontro, ou que você está tendo uma conexão mais profunda, é isso que as pessoas buscavam tanto. É nisso que eles estavam dispostos a gastar mais dinheiro. Isso pra mim quer dizer tem muita coisa surpreendente nisso. Tenho quase certeza de que se você não quiser sexo, pode sempre levar uma mulher para jantar de graça quando ela aceitar o convite. Você só precisa usar um daqueles aplicativos em que você tem garantia de tipo... Quer dizer, esse não é um dos principais problemas dos aplicativos de namoro? Tipo, estou sendo enrolado pelas mulheres. Tudo o que elas querem é sair para jantar. A gente sai para uma refeição legal, tem uma ótima conversa e depois elas somem. É isso que acontece, só que talvez tenha sexo no final. É um bordel legalizado, mas você precisa sair de Las Vegas, o que é distante para a maioria. Por isso surpreende. Penso que, pelo valor de uma refeição, daria para pagar alguém para gostar de você. 20 mil dólares é muito para encontros em que a pessoa desaparece depois. São centenas de encontros, certo? Lembro que quando namorava, adorava sair para me conectar com alguém. E eu acho que você realmente tocou no ponto do problema. Para tanta gente é essa combinação de pensar, bom, eu quero saber que vou sair para jantar, mas também tem algo sexual, físico envolvido. Quero algo sexual e físico, mas também conexão. É a tentativa de unir amor e sexo, de buscar o melhor dos 2 mundos. É nisso que muitos têm dificuldade e acabam dispostos a gastar. Então, basicamente, é uma simulação de ser desejado. É. E as pessoas acabam entrando nisso. Quero dizer, é possível. Se você está à mesa com alguém fazendo contato visual e recebendo elogios, sente... É uma simulação, mas muitas sensações de um relacionamento real podem ser sentidas. Vou falar disso depois, mas penso se a IA vai entrar nisso, já que é bem mais barata. As pessoas vão dizer, IA é totalmente falso. Tenho quase certeza de que ela também está atuando quando finge rir de todas as suas piadas durante esse jantar, pelo qual você pagou 20 mil dólares. Quero dizer, sabe, então é tipo, qual é a diferença? Você ainda precisa suspender a descrença, ou seja lá qual for o termo, para que pareça real o suficiente. Tipo, você pensa, ela realmente gosta de mim. Mas aí você pensa, mas eu também paguei 20 mil e ela nunca faria isso de graça. Então não é bem isso que está acontecendo aqui. Ela disse que precisava sair às 8 porque outro cara faz a mesma coisa e ela tem que comer de novo. Como funciona essa logística? Acho que não sei. E muito dos relacionamentos é o que a gente chama de tornar especial, querer sentir que está tornando algo especial. Você quer saber se quando elogiou meus olhos azuis, não está elogiando os olhos azuis de outra pessoa. Se você elogia minha risada, na verdade elogia a de outra pessoa. Você quer ter isso? É por isso que muitas vezes fazemos coisas como usar aquela fala manhosa de casal e fazemos todas essas coisas nos relacionamentos e geralmente são sobre algo único de um casal ou de um relacionamento, mas você acertou em cheio. Quando temos essa ideia de que, sabe, você faz isso com todo mundo, quando isso acontece em um relacionamento, você pensa, espera, você fala isso para outros caras, fez isso com outras garotas, parece que o mundo desaba. Cara, mas por que abrir um livro sobre amor e intimidade em um bordel, hein, cara? Você tem que defender essa escolha. Foi engraçado porque eu fiquei indo e voltando sobre qual história começar,
E eu escolhi essa em parte porque, para mim, era muito interessante. Então, inicialmente, estávamos em Las Vegas coletando amostras de hormônios em um clube de sexo legalizado. Eu estava em um tipo diferente de ambiente. Eu estava coletando amostras de testosterona e estrogênio. Como você espera? Então, é baseado em saliva? Porque imagino que você não vai simplesmente dizer: Ei, deixa eu enfiar essa agulha em você enquanto você está, sei lá, em um clube de sexo. Isso é um nível de fetiche que, pelo que eu sei, só permitem na Europa. Sim, era isso, estávamos analisando a saliva. É curioso você mencionar isso, pois o título do artigo acadêmico publicado foi algo como Testosterona salivar e estradiol após atividade sexual em ambiente não laboratorial. Pode dizer isso de novo? Não acredito. Fiquei tipo, sério? Só diz o que é. Ironicamente, o clube era um laboratório falso. Mas era a minha seção de métodos favorita. A gente escreveu. As amostras foram coletadas entre 11 da noite e 5 da manhã, e foi em parte porque tem muitas perguntas. As pessoas acham que sabemos muito sobre o que acontece com a testosterona e os estrogênios, os esteroides sexuais, durante a atividade sexual. Há muita discordância acadêmica sobre o papel dos estrogênios, que parecem mais relevantes para a fertilidade e implantação do óvulo do que para a resposta sexual. Por isso, estávamos pesquisando esse tema. Foi o que me levou a Vegas. Dissemos, somos sexólogos, devíamos visitar os bordéis legais a 1 hora no deserto. Durante minha carreira, sempre questionei as interseções entre amor e sexo. Eu costumava escrever muito mais sobre a cultura do sexo casual e como as pessoas, mesmo quando estavam tendo relações casuais, acabavam passando a noite juntas e se abraçando, ou isso acabava virando um relacionamento romântico. Então, sempre me interessei por essa tensão. Fomos a esse bordel legalizado e fizemos um tour. Fiquei surpreso ao ver que as pessoas gastavam tanto dinheiro nessa experiência parecida com um encontro, geralmente envolvendo sexo, mas nem sempre. Então, em parte, eu começo o Animal Íntimo, o livro, com essa história porque pra mim foi um momento de tipo, uau, fez sentido. Fez sentido teórico pra mim, mas uau, isso realmente está acontecendo e é onde as pessoas investem seu dinheiro. Isso é pra mim. Acho que tenho muitas perguntas sobre isso. O que isso te disse sobre o fato de que o produto sexual mais caro não necessariamente girava em torno do sexo? E quando você diz que as pessoas estão comprando intimidade, então o que elas estão comprando? Atenção, toque, segurança, fantasias, sexo. Não é bem o que as pessoas imaginam sobre bordel legalizado, pelo menos para mim. É isso. Quando uso a palavra intimidade, tanto no livro quanto no nosso trabalho, não a vejo como um eufemismo para sexo. Como sexólogos, nós não gostamos de eufemismos, mas de realmente nos sentirmos vistos, ouvidos e conhecidos. Então, não é só que você se conectou com alguém, mas que você sente uma conexão com essa pessoa, que você pode olhar para ela do outro lado da sala e meio que entender o que ela está pensando ou o que ela está querendo e tentar construir isso. E agora, quando você está sentado do outro lado da mesa com uma profissional do sexo, ela, como eu brinquei antes, está fazendo um bom trabalho, tentando fazer você se sentir assim, à vontade. Isso é segurança psicológica, é conexão psicológica. E sim, as pessoas estão dispostas a gastar dinheiro apenas por um ato sexual, e isso pode ser divertido para muita gente. Mas essa ideia de colocar isso em um contexto relacional é o que mais atrai tantas pessoas, pelo menos com base no que elas estão dispostas a gastar. Acho louco as pessoas gastarem 20 mil. Tem um zero no final desse valor que eu não esperava pra algo assim. Não sei. Isso é simplesmente muito caro. E isso mostra que, como cobram conforme o mercado e as pessoas continuam pagando, esses sentimentos realmente têm muito valor. Porque se você está pagando só pelo sexo, que é realmente bom, tipo sexo na strip de Las Vegas, que eu sei que é ilegal, mas eu imagino que seja barato, eu não sei. Tem muita concorrência e provavelmente não dura muito, né? E você está bêbado e tudo mais. E parece pra mim que, como eu disse antes, você provavelmente conseguiria uma namorada de verdade por menos de 20 mil pelo fim de semana ou algo assim. Ou será que eu estou delirando? Será que eu estou delirando? Ou será que eu tive sorte no passado de não ter que pagar por companhia? Esse preço simplesmente me parece astronômico. E parece que, se você tem grana suficiente para gastar 20 mil em entretenimento numa noite, provavelmente conseguiria impressionar alguém que já é do tipo, pagou, levou de qualquer jeito. O interessante é que, em alguns casos, isso ocorre por longos períodos. Nesse exemplo, é um bordel. Você vai lá e a maioria das mulheres não sai com você. Mas é quando observamos ao redor e em nossos estudos, ao analisar diferentes lugares. Então, sabe, a gente fala sobre turismo sexual, por exemplo, no Sudeste Asiático ou na Tailândia. E muitas vezes o que acontece nesses contextos é que você, digamos, está em partes de Bangkok onde há trabalho sexual e turismo sexual.
Um homem heterossexual pode conhecer uma mulher, e os dois voltam para o seu hotel, mas no fundo, só está buscando companhia por algumas noites. Frequentemente perguntam, que horas é o jantar e o que faremos amanhã? E você pode ir nos Go Clubs, que é o que vemos em Bangkok, você pode ir aos Go Clubs, conhecer uma trabalhadora do sexo, mas na verdade, você não vai direto para o seu hotel. Elas dizem, vou te levar para jogar bilhar ou comer algo antes de voltarmos ao seu hotel. Normalmente você paga, mas é para tornar a experiência melhor. Muitos casos parecem turismo romântico, com pessoas dizendo, fui ao Go Club e fiquei com essa mulher por 5 noites. Sim, olha, eu já estive na Tailândia com meus amigos, meu irmão morava lá, e eu me lembro dos meus amigos que eram muito mais safados do que eu porque trabalhavam em barcos, certo? Então eles eram como marinheiros. E eu disse, galera, só pra vocês saberem, eu vou entrar na brincadeira, mas não vou entrar de verdade. Sabe o que quero dizer? E eles disseram, tudo bem, não é assim que funciona, aqui é bem flexível. E eu falei, bom, vocês já estiveram aqui antes. Lembro de conhecer as garotas lá. Elas perguntaram o que eu queria fazer e eu disse, dormir na minha cama. Elas sugeriram nadar e eu respondi que parecia ótimo. E eu só lembro de estar com elas e suas amigas. Quando era hora de, sabe, fazer aquilo, eu pensava, não quero que você sabe, caia fora, mas você é muito legal. Podemos só ficar juntos. E tipo, a gente, basicamente só ficou junto e ela voltou pra onde ela tinha que voltar. E aí eu lembro que na segunda noite ela perguntou, posso dormir no chão porque você tem ar-condicionado? E eu fiquei com muita, muita pena dela. Eu senti que, meu Deus, esse lance do desequilíbrio de poder era algo com o qual eu realmente não conseguia lidar. Quando isso te atinge assim, é realmente assim... Provavelmente você está comprando comida e bebida. Mas eu não ligava. Era tão barato. Eu só sentia que era como sair com um amigo que não tinha dinheiro suficiente pra sair. Você só pensa, tanto faz. Tipo, provavelmente eu nem precisava. Ela, na verdade, nem... Então, é o seguinte. Aqueles caras me contaram quanto pagavam por serviços sexuais dessas mulheres há uns 15, 20 anos, não lembro dos preços. Mas a garota com quem falei nem parecia ligar pra isso. Como disse, ela só queria dormir no ar-condicionado. Ela queria usar meu chuveiro e comer. E isso me fez, na verdade, esse foi um dos momentos mais, como posso dizer, tipo um choque de realidade, onde você pensa, isso é realmente nojento. O fato de que eles não têm dinheiro suficiente para comer e que só querem dormir no ar-condicionado é algo horrível para mim. Isso está tomando um rumo que eu não esperava. Acho essa anedota interessante porque muitos diriam que há um grande desequilíbrio de poder no trabalho sexual, tema que mereceria um programa próprio. Se você paga 20 mil e a pessoa trabalha legalmente com assistência médica fora de Las Vegas, é diferente de outra situação. Quem está lá? Ao conversar com essas garotas, pergunto por que fazem isso, já que é ruim para elas. Elas respondem, meu avô está doente e preciso comprar remédio. E eu fiquei pensando, isso pode ser uma história triste ou pode realmente estar perto da verdade. E eu realmente não quero saber qual das duas é, sabe? No bordel legal, a mulher que nos guiava já tinha sido comissária de bordo, perdeu o emprego na crise econômica, era casada e tinha 2 filhos. E sabe, tinha uma parte de toda a experiência dela que era o fato de que o marido dela sabia o que ela fazia. Nos bordéis legais dos Estados Unidos, um médico realiza exames de IST aos domingos e o cartão fica válido por 2 semanas. Mas se você sair das instalações por mais de um certo tempo, tipo 1 hora, seu cartão expira. Então você tem que ficar dentro da instalação. Isso serve para proteger todos, garantindo que não contraiam uma IST após serem examinados. Mas o outro lado disso, como você disse, a política de poder complicada no trabalho sexual, é que esse é um jeito da casa garantir que você não vá até um motel na esquina ou até a casa de alguém para ganhar um dinheiro e deixar a casa de fora. Eu não tinha pensado nisso. Uau, você não as prende porque podem sair quando quiserem, mas aí não podem trabalhar. Então, de certa forma, está assim. Sim, dinâmicas de poder bem complicadas rolando. Eu não sei, isso é realmente desconfortável. Como eu disse, depois disso, fiquei pensando como as pessoas frequentam esses lugares. Tento não julgar, mas quando o desequilíbrio de poder é tão grande, tipo turismo sexual no Sudeste Asiático, penso que deveriam pesquisar no Google antes. Sabe, tipo, isso não vai ser, se você tem consciência, isso não vai ser tão divertido quanto você provavelmente acha que é. Tem mais coisa acontecendo por trás da festa. Exatamente. Ok. Então, pro ouvinte que diz, as pessoas só querem sexo, essa ideia de experiência de namorada é só um jeito de se iludir achando que não estão pagando por isso. O que eles estão deixando de perceber? Sim. Em alguns casos, quero dizer, acho que quando falamos em se iludir ou algo assim, você está certo, é o que as pessoas dizem, o que realmente estamos tentando. Vamos analisar o que é isso e o que as pessoas buscam experimentar.
E o que vejo em muito do meu trabalho é que as pessoas estão tentando encontrar maneiras de lidar tanto com seus desejos sexuais quanto com seus desejos românticos. Foi igual ao que mencionei sobre trabalhar com sexo casual e encontros sem compromisso. Observávamos muitos dizendo: tive uma noite casual, mas fiquei até de manhã, trocando olhares e abraços. Mas esse não era o acordo, era para ser sexo sem compromisso. Não era só sair do clube e ir embora? Descobrimos que 1/3 das pessoas teve um encontro casual que virou relacionamento romântico. Descobrimos que 51% das pessoas tiveram sexo casual, esperando um relacionamento romântico, sem diferença entre gêneros. Então isso me mostra que quando a gente olha quando a gente vai tirando algumas camadas, quando estamos analisando os comportamentos românticos e sexuais das pessoas, o que vejo em nossos estudos, quero dizer, o que procuro, são as maneiras pelas quais as pessoas tentam conseguir um pouco dos dois. Que nossas vidas românticas não existem isoladas dos nossos desejos sexuais. E nossos interesses sexuais muitas vezes não existem de forma isolada, mesmo se você olhar para as fantasias. Quero dizer, a fantasia número 1 que a maioria das pessoas tem, de acordo com o trabalho de Justin Lee Miller, são as de sexo a 3. Então, você está imaginando, mas na maioria das vezes, são pessoas em relacionamentos que dizem: minha fantasia é meu parceiro, e eu com mais uma pessoa. Então, seu vínculo romântico não é sua fantasia sexual. Você só está adicionando uma novidade a isso. Então as pessoas estão tentando navegar em um espaço onde possam sentir as duas coisas. Nossos instintos, nossos impulsos evolutivos para ambas as coisas. Acho que quem diz ter fantasia de homenagem provavelmente nunca tentou de verdade. Parece mais interessante do que realmente é. Meu Deus. Olha, pelo que eu ouvi falar, etc e tal. Mas, sim, esse é um daqueles casos em que a logística simplesmente estraga tudo. E aí, eu não sei. E você espera ser aquele que não é esquecido no evento? De novo, há mais de 20 anos, eu tenho 46 agora. Eu provavelmente tinha acabado de me formar, talvez nem tivesse me formado na faculdade de Direito ainda. Não consigo lembrar, mas lembro de estar muito empolgado. E então, no final, eu pensei, bom, nunca mais vou fazer isso. Nunca mais mesmo. E dizendo pra todo mundo que foi horrível, Parece bom. Nossa, acho que esse é o auge de um evento da vida que na teoria parece bom. Se você tem 40 ou 50 anos e pensa, nunca fiz isso, não está na minha lista, pode riscar agora, não está perdendo nada. Então, tudo bem. Onde a nossa cultura confunde talvez acesso sexual com proximidade emocional? Bem, quero dizer, parte do desafio é que essas coisas estão relacionadas. Sabemos que se você faz sexo com alguém, você aprende muita coisa sobre essa pessoa. Você aprende, como minha colega Helen Fisher e eu dizíamos em nossos estudos, se a pessoa é engraçada, higiênica, empática ou cuidadosa. Então, mas também existe uma fisiologia do que acontece durante a atividade sexual. Sabemos que há atividade de dopamina, temos atividade de ocitocina, especialmente se for sexo com orgasmo. Em um sexo bom, há aumento da órgase e ocitocina, hormônios ligados à conexão. A ocitocina é um neuropeptídeo associado à criação de vínculos. Então pode ser difícil separar essa ideia do que é emocional e do que é, quero dizer, quando eu costumava dar aulas sobre sexualidade, os alunos sempre me perguntavam: como você sabe se é amor ou desejo? E essa não é realmente uma pergunta fácil de responder. Eu acho que muitas vezes ouvimos as pessoas darem essas respostas rápidas. Mas se você realmente quiser, quando a gente realmente entra na ciência disso, não é tão simples assim, porque há muita sobreposição entre o que acontece no cérebro, no comportamento e socialmente com o sexo, e o que acontece no cérebro, no comportamento e socialmente com o apego romântico. Agora, quando falamos sobre o amor romântico como um mecanismo, existem diferentes partes. E muitos teóricos, psicólogos, antropólogos, biólogos falam sobre esses modelos triangulares ou modelos triárquicos sobre o amor. Isso diz que existe essa parte que é o desejo, que é a motivação sexual, o impulso sexual. Existe uma parte que é esse sentimento de paixão e atração romântica. E então tem aquela amizade, aquele compromisso profundo. Então isso nos mostra que ambos sempre estão presentes nos vínculos românticos. Tanto a conexão quanto o interesse sexual. Agora, eles aumentam e diminuem ao longo do tempo, como nós que estamos em relacionamentos de longo prazo, onde falávamos mais cedo sobre, sabe, quando você tem filhos e passa por fases da vida em que diz: amor, eu não me sinto tão conectado ao meu parceiro agora, ou eu realmente não quero fazer sexo com meu parceiro agora. Isso não é necessariamente um problema. Isso é uma resposta aos nossos contextos, uma resposta às nossas vidas. E esses momentos podem aumentar e diminuir. Não é um problema se isso não persistir para sempre. Se persistir, aí sim é um problema.
Sim. Você já viu, não sei se você usa o Reddit, mas já viu o subreddit chamado Dead Bedroom? É tipo, você conhece o Reddit? Sim, um pouco, sim, ok. Lá existem categorias para áreas de discussão. Bem, algumas pessoas nem usam, né? Na verdade, a maioria das pessoas nem usa. Mas tem um subreddit que é enorme e se chama Dead Bedrooms. E eu não sei, isso é provavelmente uma área para um dos seus alunos pesquisar, mas basicamente é um monte de gente desabafando ou falando sobre estratégias porque basicamente não tiveram sexo suficiente ou nenhum sexo por anos. Alguns dizem: estou há 25 anos num relacionamento sem sexo, e isso é um pouco triste. Não quero dizer patético, pois soa pejorativo, mas essas pessoas realmente enfrentam dificuldades. E havia outro caso, tipo comunidade de alta libido versus baixa libido. Ou basicamente parceiros de alta libido versus baixa libido, onde um homem ou uma mulher diz algo como querer, sei lá, 5 vezes por semana, mas o cônjuge quer uma vez por mês, talvez. E isso só se estiverem no clima certo, após 3 drinks numa sexta, entre 19, 30 e 21. Ah, sabe como é? É como se uma pessoa fica excitada, sei lá, a cada solstício de verão, e o parceiro fica excitado a cada 3 horas ou todo dia, algo assim. E é como se isso bagunçasse tudo, cara. Eu não sei. Uma das lições que eu tirei só de ler essas coisas de forma voyeurista é: uau, você realmente precisa garantir que as suas coisas combinem. Mas o problema é que vocês podem combinar perfeitamente. E aí alguém tem um bebê, ou fica doente, ou passa por muito estresse no trabalho, e então vocês já não combinam mais. Isso também pode durar um tempo, pelo que entendo. O termo técnico para isso é discrepância de desejo sexual. Isso pode acontecer às vezes nos casais, mas sabemos que muito disso está ligado à forma como pensamos sobre nossa excitação e desejo sexual. E muitas vezes é responsivo. Então, exatamente como você disse, você está passando por um momento realmente intenso no trabalho, na sua vida pessoal, com sua saúde ou com sua família. Muitos de nós, homens, mulheres de todas as idades, passamos por uma fase em que dizemos que sexo não é realmente uma prioridade no momento. Isso é adaptativo. Acredito que biologicamente, se você está muito estressado, não deveria querer acasalar sempre, pois seu corpo prioriza outra resposta. Quero dizer, 2 gazelas não acasalam na frente de um leão, certo? Quando estamos sob ameaça ou estresse, não é propício ao acasalamento nem à conexão. Quero dizer, eu costumo dizer que a gente não para em um prédio pegando fogo para ter uma conversa. Você também normalmente não para dar um beijo. Então, é isso. Acho que todas as gazelas exibicionistas já morreram. Bem, um pouco. Você mencionou isso. Fico feliz que você mencionou isso. Um pouco de estresse. Tipo, você está no seu carro e o guarda florestal pode te encontrar. Ok, isso pode ser emocionante. Mas se você está no seu carro e a floresta está pegando fogo, você pensa: vamos sair daqui. Eu realmente não quero isso. Um pouco de estresse pode ser positivo. Lembro que, anos atrás, na sala de aula, um aluno perguntou: professor, por que fazer sexo no carro é tão bom? Lembro de pensar: pode ser novidade, mas também tenho mais de 1,80 m, então isso é você quem diz. Sem dúvida, isso não me atrapalha nem um pouco. Não. Um pouco de empolgação pode ser bom, mas sob estresse ou ameaça, a experiência é bem diferente. Nosso corpo responde de forma adaptativa à nossa ecologia social e ao ambiente físico. Isso faz parte da nossa história evolutiva. Isso ocorre globalmente na vida romântica e sexual das pessoas. Então nós temos fases, eu acho, essa é uma maneira de pensar sobre isso, em que queremos sexo mais ou menos. Mas a outra parte disso é que para muitas pessoas a excitação é responsiva. Então, o que pode acontecer, o que vemos na literatura, é que as pessoas passam por um período. Eu estava tão estressado no trabalho, nós simplesmente paramos, nossa vida sexual morreu. Paramos de fazer sexo. Mas como cultivar isso? Em nossos estudos sobre paixão e casais de longo prazo, é comum acender velas, colocar música e diminuir a luz. Não importa o tipo de vela ou música, mas sim a intenção. O essencial é: como criar um clima para a sua vida sexual? Terapeutas sexuais recomendam 30 minutos de preliminares para um casal típico. A maioria das pessoas não faz isso. Sabemos disso pelos dados. A maioria das pessoas não está praticando 30 minutos de preliminares. Sem brincadeira. Não. Especialmente depois que você tem filhos, é tipo 30 minutos, quem tem tempo pra isso? O que você está fazendo lá dentro? No fim, todo o tempo que a gente tem pro sexo é de uns 15 minutos. E provavelmente nem temos esse tempo reservado. É como se tivéssemos um momento. Isso é como estacionar o carro na garagem antes, sabe? Tipo, do que você está falando, e não é um eufemismo. Sim, fizemos um estudo no início da pandemia, como é comum no Instituto Kinsey. Tentamos fazer a pergunta sobre sexo em cada momento específico. Quando veio a pandemia, decidimos perguntar sobre sexo e relacionamentos.
Então, lançamos essa coleta de dados multinacional no início da Covid. Descobrimos que, em geral, tanto a frequência sexual quanto a masturbação diminuíram, indicando que não era só o medo de beijar alguém com Covid. Era que nossos desejos estavam diferentes porque, eu acho, o mundo estava pegando fogo. Além disso, quando todas as crianças estão tendo aula pelo Zoom e sua esposa está trabalhando de casa, onde você vai fazer isso? Para onde você vai? Descobrimos também que 1 em cada 5 pessoas tentou algo novo. Percebi que para alguns eram só fantasias ou conversas, e para outros tratava-se de dialogar com o parceiro sobre desejos. Alguns meses depois, entrevistei um casal, e a mulher contou que ela e o marido começaram a transar no chuveiro durante a pandemia. Pensei, você sabe aonde quero chegar com isso? É ótimo, exatamente o que vimos, 1 em cada 5. Ela disse, era o único momento em que tínhamos 10 minutos a sós em casa. E foi tipo, ok, ainda funciona, bate com os dados, mas era só uma resposta àquele momento específico. Acho que precisamos nos adaptar, senão não estaríamos aqui. A necessidade de intimidade é um impulso biológico? Muita gente diz que é igual ao sono, à fome, é o mesmo tipo de coisa. Outras pessoas, especialmente com baixa libido, dirão que isso é ridículo e que você é idiota por pensar assim. Mas onde isso se encaixa na hierarquia das necessidades humanas? Sim, então, o termo impulso sexual, falando tecnicamente, às vezes é contestado entre os cientistas. Então, alguns cientistas não gostam de usar o termo impulso sexual porque a ideia, como você está dizendo, é: isso é como água e comida? Se eu não fizer sexo, vou explodir ou morrer? E não. Evolucionistas tendem a usar o termo impulso sexual um pouco mais por causa da ideia de que a reprodução sexual, bem, poderíamos falar sobre tecnologias modernas, mas na maior parte do tempo, a reprodução sexual é importante para passar os genes para a próxima geração. Então, se estivermos olhando por uma lente evolucionista, diríamos que sim, é um impulso. Algumas pessoas chamam de sistema de resposta motivacional e há diferentes tipos de argumentos técnicos. Mas eu diria que o meu argumento no meu trabalho e em O Animal Íntimo, e a minha forma de pensar sobre isso, é que temos 2 impulsos, e eles frequentemente andam em paralelo, mas às vezes competem entre si. E nós temos muitos impulsos, mas quando se trata da nossa vida íntima, há um para o sexo, e isso pode se manifestar de várias formas diferentes. Isso não nos diz nada sobre frequência ou intensidade, mas somos motivados por esse sentimento de sexo, de erotismo em nossas vidas. Talvez experimentemos isso sozinhos ou com outros. Como saciamos esse desejo, existem muitas formas diferentes, muitas respostas diferentes. Também nos motiva uma conexão íntima e profunda. Falamos sobre a necessidade de pertencer, um fenômeno psicológico onde humanos buscam conexão. Isso explica muito do que vemos política e socialmente. Queremos nos sentir parte de algo. Agora, como primatas sociais, nossa história evolutiva, essa conexão de intimidade, sentir-se realmente próximo de alguém, sabe? Se estamos falando de primatas, vamos falar sobre comportamentos de lamber e de cuidar uns dos outros. Mas em vínculos de casal, em relacionamentos românticos, falamos sobre coisas como defesa mútua do território, construção mútua de um ninho, criação mútua da prole. Não significa que você precisa ter filhos, não significa que você precisa ter uma certa frequência de sexo. Mas o que isso diz é que a maioria de nós anda por aí com desejos tanto de uma conexão íntima profunda, quanto de algum tipo de satisfação sexual. E tentamos conseguir isso na mesma pessoa. Mas, na verdade, esses desejos, é claro, às vezes entram em conflito um com o outro. Sim, quero falar sobre isso em breve também. Mas o que você diria a quem tem muito sexo, mas ainda se sente muito sozinho? Porque eu acho que há um monte de caras, um monte de pessoas assim. Na juventude, nos meus 20 e tantos e 30 e poucos anos, conheci muitos caras assim, especialmente quando morava em Nova York. Você via caras que saíam e conheciam mulheres 3 ou 4 vezes por semana com uma rotação intensa. Eu lembro de sentir muita inveja deles. Mas aí você percebe que, na verdade, não consegue manter um relacionamento. Não é que você esteja fingindo que está curtindo e se divertindo, mas é o fato de que você literalmente não consegue, elas não vão querer te ver de novo porque você está estragando tudo, certo? Quando você gosta de alguém, percebem que você é estranho e tenta compensar com outras mulheres, isso não vai funcionar. Essas pessoas são muito solitárias, mas nunca vi alguém com tantas mulheres quanto eles. É loucura. Sim, eu lembro que a gente ia fazer um estudo sobre atletas uma vez, e esse atleta da primeira divisão comentou que a vida sexual dele era ótima. Basicamente, quero dizer, tinha vezes em que ele estava viajando, e as mulheres iam até o hotel e ficavam esperando por ele quando ele voltava. Às vezes, ele tinha dificuldade porque pensava, estou exausto, mas há uma mulher no hotel e sinto que preciso cumprir esse papel.
Mas o que ele realmente queria era algo tipo, seria legal ter alguém que pudesse fazer o jantar pra mim. A gente poderia, sei lá, só ficar junto, usar pijama, assistir a um programa e comer uma comida caseira. E esse desejo de ter algo um pouco mais profundo, mais significativo, sentir essa sensação de intimidade. Então, o exemplo que você usou e que eu estou usando, a gente sabe que as pessoas podem ter situações em que parece que estão conseguindo algum aspecto disso, mas ainda assim sentem essa solidão psicológica. E a solidão psicológica faz tão mal para a sua saúde quanto fumar um maço de cigarros por dia, de acordo com a literatura. E a grande questão para mim é como é possível que existam pessoas, muitas pessoas de muitas formas diferentes, que podem sentir essa solidão psicológica mesmo quando não estão fisicamente sozinhas. E esse é o exemplo que você está dando. Isso tem a ver com a profundidade dos nossos relacionamentos. Acho que parte do que vemos é você sair com pessoas diferentes toda noite, às vezes até transar com elas. Mas você se sente conectado a essa pessoa? Você sente que voltou ao que definimos como intimidade? Você se sente visto, ouvido e conhecido? Você sente que essa pessoa te levaria a um hospital se você precisasse de alguma coisa? Você sente que ela realmente... Psiquiatras falam sobre querer ser testemunhado. Você se sente testemunhado de alguma forma por essa pessoa? Precisamos de ambas as coisas. E que muitas vezes demais, eu acho que na vida de muitas pessoas, e a gente vê isso especialmente com os jovens, você meio que sacrifica uma coisa pela outra e pensa, ok, vou ficar com sexo. Ok, vou ficar só com os amigos, mas assim não terei conexões românticas. O que estudos mostram é que isso não é suficiente. As pessoas continuam insatisfeitas romanticamente, sexualmente e socialmente ao buscar essa combinação. Sim, algo interessante pra mim é que agora conheço muitos atletas com 40 anos ou no final dos 30. Eles se aposentaram da NFL ou de outros esportes que praticavam. E são eles que dizem, cara, ainda bem que encontrei minha esposa e tive filhos. Achei interessante porque lembrei das histórias deles e pensei, você nunca vai querer abrir mão dessa vida. Mas quando eles encontraram a pessoa que podia preencher esses requisitos, ou marcar essas caixas, ou seja lá como for, eles nunca mais olharam pra trás. O que achei interessante porque eu pensava, cara, você vai ficar com uma pessoa só, sabe? Kaká, parceiro. Pois é. Eles mal podiam esperar por essa transição. Achei isso bem fascinante porque, sabe, se você é um cara de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e seu amigo está no New England Patriots, sabe, você não está... Você trocaria de vida com essa pessoa em um segundo. Mas aí também, tipo, talvez não de verdade. Quando você para pra pensar... E uma das coisas que descobrimos no Excesso Grande Estudo Singles in America, que fazemos com o Match.com todo ano. Coletamos uma amostra de 5.000 solteiros americanos com minha colega Amanda Gesselman aqui no Instituto Kinsey. Perguntamos, o que as pessoas mais desejam em um relacionamento? Esta é uma amostra nacional representativa de adultos solteiros. Homens e mulheres buscam em um parceiro alguém confiável, com quem possam se abrir e que os apoie nos momentos difíceis. Alguém que você sente, quero dizer, confiança, é realmente sobre, essa pessoa vai estar lá para enfrentar as tempestades comigo? Acho que você está certo. Quando olhamos, podemos perguntar, quem são as celebridades e atletas que têm acesso sexual ilimitado? Mas quando você olha um pouco mais fundo, quem são as pessoas que são realmente bem-sucedidas? O que muitos deles querem e precisam? É que eles têm alguém que está lá para levantá-los se eles caírem, para ajudar a apoiá-los, para dar suporte. Quero dizer, sem revelar demais, nós dois temos sorte. Temos parceiros que estão nos bastidores e elevam nossas vidas. E é isso que você vê muito nesses casos. Tendemos a focar muito no atleta que sempre aparece com namorada nova. É nesse momento que você observa, esses são casos isolados. Quando você realmente observa como as pessoas estão estruturando suas vidas sociais e o que significa sucesso, seja sucesso reprodutivo, como um evolucionista contaria, seja longevidade, seja saúde, bem-estar, baixa mortalidade, baixa incidência de doenças. Essa é uma história sobre conexões íntimas que sustentam toda essa infraestrutura humana. Então, como alguém sabe se está buscando intimidade ou apenas buscando algum tipo de descarga de dopamina? Sabe, deve ser bem difícil. Especialmente, eu acho que para os mais jovens, especialmente, é mais difícil separar a liberação sexual da validação, da novidade, de, sei lá, segurança emocional ou alívio da solidão de alguma outra forma. Essa é uma análise difícil. E isso é em parte porque a gente não tem um bom letramento sexual, que é o termo que a doutora Ruth Westheimer costumava usar, né? A gente não tem. Realmente não sabe como falar sobre sexo, amor, relacionamentos e sentimentos. Recentemente publicamos um estudo mostrando que 44% dos adultos nos Estados Unidos disseram que, com mais educação sexual, teriam relacionamentos mais saudáveis e felizes. Isso é muita gente. Quase metade disse. Só queria ter alguma informação.
Então sabemos que podemos acabar buscando isso e ficando meio confusos. O desafio pode ser que sim, ao buscar o amor, você recebe uma dose de dopamina. Ao buscar sexo, você recebe uma dose de dopamina. Então você pode ter essa resposta fisiológica. E eu acho que o desafio que vemos é que estou pausando porque estou tentando lembrar os números. Estávamos analisando alguns dados sobre segundos encontros. Eu sou um grande defensor, como escrevi no livro, de segundos encontros porque acho que eles podem fazer muita diferença. Descobrimos em nossos estudos que, em uma amostra nacional, cerca de 70% das pessoas se sentiram atraídas por alguém por quem inicialmente não achavam que poderiam se interessar. É um número alto, 7 de cada 10 pessoas. Então, a gente anda por aí com essa ideia de que, se você sente atração por alguém, isso já é uma informação, que você simplesmente sabe que tem esse insight. Esse costuma ser nosso desejo sexual. Quando você vê alguém e sente que precisa ter aquela pessoa, geralmente é motivação sexual. Mas quando você está procurando um relacionamento, quando está deslizando em um aplicativo, quando deixa isso guiar suas decisões, você esquece que na vida real, no mundo real, 70% das pessoas ao seu redor se apaixonaram por alguém por quem não sentiram atração inicialmente. Isso é um lembrete de que sentir conexão leva tempo. É preciso olhar uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez. É preciso ter uma conversa para ver se é alguém em quem você pode confiar e se abrir, que foi exatamente o que eles nos disseram que estavam procurando. Certo, mas eu tenho que te perguntar, eu não sei como você vai responder isso. Você trabalha para o Match.com. Quero dizer, vocês não são donos do Tinder e de vários outros aplicativos onde as pessoas dizem não só com base em uma foto e no que estão sentindo no momento? Eu conheci minha esposa, que era minha namorada, quando o Tinder foi lançado e eu tinha baixado o app. Lembro dos meus amigos também. Usei por cerca de uma semana e depois pensei que não precisava mais. Lembro dos meus amigos, escapei dessa, mas eles continuaram usando. E era assim, a gente estava comendo no, sei lá, Criff Dog ou em algum lugar assim, e eles ficavam deslizando e deixavam cair um pedacinho de jalapeno do cachorro quente no guardanapo. Aí olhavam pra baixo e diziam: "Ah, vou só deslizar porque deixei cair meu jalapeno." E eu cansei de ficar olhando isso pelo canto do olho. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, foi esse o tanto de pensamento que colocaram nisso. Tipo, ah, tanto faz. E eu lembro que tinha um cara, um dos meus amigos comprou isso. Era um dedo falso num motor que deslizava pra direita em todos, porque ele dizia: "Não ligo, só quero ver quem dá match. Depois a gente conversa." Talvez a Match não tenha gostado dos dados que mostram. Não julgue as pessoas só pelas fotos. Opa, é interessante. Sou o conselheiro científico da Match. E você está certo, o grupo Match domina o mercado. Eles possuem Tinder, Plenty of Fish, OkCupid, Match e Hinge. Então, o meu papel não é realmente influenciar o produto, mas sim entender quem são as pessoas solteiras. Quem são os mais de 100 milhões de adultos solteiros nos Estados Unidos e no mundo? E o que sabemos sobre suas atitudes e comportamentos? O que eu gosto nesse papel é que eu não tenho um interesse corporativo envolvido, mas meu interesse é realmente entender quem são as pessoas solteiras. E então, eles seguem com o trabalho deles. E na verdade, para fazer justiça a eles, uma das coisas que muitas empresas tentaram fazer foi mudar ao longo do tempo. Então, na verdade, se você usa muitos desses aplicativos de namoro hoje em dia, eles tentam te desacelerar. Então você vê um perfil com foto, outro perfil com foto. Isso é porque as pesquisas mostraram que as pessoas estavam sofrendo de sobrecarga de dados. Era uma sobrecarga cognitiva. Claro, você recebia muita informação muito rápido e não estava processando. Você realmente não estava tomando decisões significativas. As pessoas buscavam mais estímulos mentais. Queriam conhecer melhor alguém, ouvir sua voz e ver sua linguagem corporal. Então eles começaram a entrevistar e introduziram vídeos curtos, ou você podia fazer videochamadas durante a pandemia. O YouTube começou assim, não foi? Só pessoas postando vídeos de namoro. Antes disso, havia um lugar perto da minha casa na infância. Não consigo lembrar o nome, mas você marcava um horário, ia lá, gravava seu vídeo e depois assistia fitas VHS de todas essas outras pessoas. Você pode ver alguns no YouTube, é bem engraçado, tipo: "E aí, beleza? Sou Kirk, gosto de golfe e viajar. Só procuro a garota certa", então ele joga o cabelo pra trás. Sabe, é totalmente ridículo e hilário. E aí você pensa: caramba, esse cara deve ter uns 60 anos agora. Será que ele se casou ou encontrou alguém? Tenho um colega com cerca de 80 anos que conheceu a esposa pelos classificados pessoais do jornal local anos atrás. Uau! Os encontros online ainda são o principal meio de solteiros nos Estados Unidos conhecerem parceiros românticos, superando amigos, bares, baladas ou igreja. Hoje em dia ninguém tem mais amigos, cara. Não sei do que fala. Está mostrando sua idade. Solidão, eu sei.
Esse problema de solidão é realmente sério. Sabemos que esse ainda é o principal modo das pessoas se conhecerem, mas também enfrentam dificuldades, esgotamento e desafios. Acho que muitos aplicativos e empresas buscam inovar e lidar com isso, pois estão cientes do problema. Ao mesmo tempo, também vemos que o serviço de casamenteiro está em ascensão. Pessoalmente, participei do Global Love Institute, uma conferência anual de casamenteiros e coaches para palestrar sobre a ciência da conexão. E o serviço de casamenteiro está crescendo novamente. Então, para algumas pessoas, agora isso também, mas o serviço de casamenteiro não é para todos, mas para alguns, é algo para uma faixa de renda específica. Quero dizer, é isso. Quero dizer, eu ia mencionar isso. Eu conheço casamenteiros e sei que eles têm se saído muito bem. Meus amigos, eu tenho uma amiga casamenteira, ela me apresentou a isso. Acho que pelo menos 2 garotas com quem namorei há 10 ou 15 anos. E meu amigo conheceu a esposa por meio de uma casamenteira. Mas, curiosamente, a esposa dele era apenas amiga da casamenteira. Mas essas pessoas, elas realmente passam tempo, as boas mesmo, elas realmente passam tempo com seus clientes. E o cliente fala, quero isso, isso e isso. Sim, mas vou te apresentar um cara engraçado que não cumpre esses requisitos, mas tem um hobby parecido com mergulho. E aí essas pessoas se conectam e é tipo, eu nem sabia que gostaria de alguém assim. Então eles estão seguindo o que a sua ciência mostra que é. Apenas saia com a pessoa uma vez e depois faça de novo. Só faça de novo. Tenha esse segundo encontro. No terceiro encontro, vocês conversam sobre mergulho, pensa que serão só amigos e depois vem o convite do casamento porque eu já achava que isso ia dar certo. Porque isso leva tempo. Se você sentir uma reação física forte, como nojo, ou uma sensação de perigo com alguém, tudo bem, não veja mais essa pessoa. Mas na maioria das vezes, muito do que queremos, tanto na nossa vida amorosa quanto na nossa vida sexual, leva um tempo para ser descoberto. E isso exige uma segunda, terceira conversa. No primeiro encontro, todo mundo fica estranho, sem saber o que dizer e ansioso. Mas dedicar esse tempo, os dados mostram, realmente nos ajuda a explorar. E a outra parte disso, o que você disse, Jordan, que eu adoro, é um bom lembrete de que parte do que acontece quando temos muitas opções é que todos nós temos essas listas enormes. A gente diz, aqui estão as 30 coisas que eu quero na próxima pessoa com quem eu sair ou no meu parceiro. Ou talvez o que desejo no meu parceiro atual. Aqui estão 30 formas que quero que ele mude. Assim podemos, boa sorte. E só fazemos isso em parte por causa dos aplicativos. Também está relacionado ao mundo digital atual. Temos a impressão de recursos ilimitados, assim como os animais. Se um coelho estiver em um campo com muitas cenouras, só comerá as que forem perfeitas. E o que acontece é que, quando estamos no mercado de relacionamentos e temos a sensação de um recurso ilimitado, você sai para um encontro com alguém e pensa, bom, a pessoa era ótima, mas por que ela segurava o garfo daquele jeito? Vou voltar para o aplicativo. Vou encontrar alguém que não segure o garfo daquele jeito. Sim, você corresponde a 25 itens da minha lista, mas posso achar alguém com 30 itens, vou voltar para o aplicativo. Vivemos buscando constantemente alguém perfeito, achando que existe alguém com tudo o que queremos, mas provavelmente não existe. Você passa anos infeliz, sempre achando defeitos nas pessoas como a forma de segurar o garfo. Ao invés disso, o que os casamenteiros ajudam as pessoas a fazer é dizer, vamos reduzir as 2 ou 3 coisas que são realmente importantes para você. Eu posso encontrar alguém que tenha essas 2 ou 3 coisas. Todo o resto é ruído por enquanto. Eu acho isso interessante. Você viu esse vídeo? Ele viralizou provavelmente há alguns meses, mas era uma casamenteira conversando no Zoom com uma mulher que dizia ele tem que ser assim, tem que ter essa renda, tem que fazer isso, tem que preparar shakes de proteína de manhã, tem que ir à academia 5 ou 6 vezes por semana, também tem que ser corredor, tem que ter competido em determinado número de eventos, quero que ele trabalhe nessas áreas, tem que morar nessa região. E ela continua e continua. Você pensa, isso é sátira? Porque não parece ser. E então ela pergunta, quanto tempo você acha que levaria para encontrar alguns homens que possam se encaixar nesses critérios? E aí voltam para a casamenteira e ela responde, isso literalmente nunca vai acontecer. O vídeo corta e todos ficam querendo saber de onde veio e o que aconteceu. E basicamente acho que a versão longa é que a casamenteira disse, você está sendo totalmente irrealista e vou dispensar você como cliente. Isso acontece às vezes porque eles realmente têm dificuldade. Teve aquele meme no Instagram, procurando um cara das finanças com 1,95 metros e fundo fiduciário. Um demógrafo comentou, quantas pessoas existem assim? Acho que só 1 ou 2 em todo o país se encaixavam nessa descrição. Isso mostra como agimos quando achamos que o recurso é ilimitado. Segundo o estudo de Elizabeth Bratchett, da Universidade de Michigan, pessoas costumam buscar parceiros 25% acima do próprio nível. Você busca parceiros com valor de mercado 25% maior que o seu.
Entendi. Eles querem algo além do que podem, mas isso não garante que vão conseguir, certo? Exatamente. Mas isso não garante que consigam de novo. Ficamos achando que a grama do vizinho é mais verde. Achamos que podemos seguir buscando um grande parceiro que nos eleve, alguém mais desejável, atraente e interessante que nós. E o que pode acontecer é que você acaba gastando seu tempo realmente frustrado, infeliz e esgotado. Então, as pessoas nos dizem que se sentem esgotadas ou que não estão aproveitando o tempo no aplicativo. Bem, qual é o comportamento delas? O que elas realmente estão fazendo quando pegam essa tecnologia? Elas rejeitam muitas pessoas que seriam ótimos encontros. Sim, eu apresentei pessoas umas às outras. E também, sabe, convivi com todos os meus amigos que estão namorando. E me lembro de uma amiga minha, ela é divorciada. Ela era um pouco mais velha. Outra amiga minha, um pouco mais velha e divorciada, tem cerca de 60 anos. Eu apresentei as duas. As duas adoram, não quero expor ninguém, então vou ser bem vago aqui. As duas adoram coisas muito específicas que são iguais. E pensamos, isso é simplesmente incrível. Elas moram na mesma cidade, gostam das mesmas coisas, vão aos mesmos eventos. Fico chocado que elas ainda não se conheçam. Compartilham a mesma religião, convivem em círculos e têm status financeiro muito parecidos. Elas gostam de viajar para os mesmos países nas férias. Eu e a Jen pensamos, isso é certeza de sucesso. Apresentamos uma para a outra. Depois enviamos e-mails separados para cada uma perguntando o que acharam. Sabe o que ambas responderam? Que ela era um pouco velha demais para mim. Você tá brincando? Você percebe que vocês têm praticamente a mesma idade, né? Tipo, vocês têm diferença de um ano só. E é tipo, sei lá. A gente olhou, Jenny e eu nos olhamos tipo, você tá... Isso é uma piada, né? Eles combinaram essa resposta só pra gente revirar os olhos e rir. Inacreditável. Os dois ainda estão solteiros, aliás. Surpresa. Pesquisadores de relacionamento dizem que muitos acham a grama do vizinho mais verde em relação a parceiros, mas na verdade ela é mais verde onde você cuida e dedica atenção à pessoa. Exatamente. Você mencionou antes que quando temos escolhas ilimitadas ficamos mais exigentes e os aplicativos de namoro fazem isso com as pessoas. Você já viu essa pesquisa? Vou parafrasear aqui e talvez errar um pouco, mas basicamente, se você coloca uma mulher em um lugar onde há muitos homens, ela de repente fica muito mais exigente com os caras. Se você coloca um homem em um lugar em que a proporção é muito diferente, ele fica mais exigente. E aí você vê coisas como, pelo menos antigamente, Nova York costumava ter 2 mulheres para cada homem. E isso até incluía muitos caras em situação financeira difícil, que namorariam uma mulher caixa do CVS. Não ligamos para isso, não somos exigentes com esse tipo de coisa. Você percebia um grande desequilíbrio na proporção de namoro. Se for lá como profissional, pode conhecer muitas mulheres normalmente fora do seu alcance. Falando francamente em qualquer outro lugar do país, mas elas realmente se interessam por você porque tem o dobro delas. Há poucos advogados de Wall Street ou algo do tipo na região. Isso representa o topo da cadeia do namoro. Você já viu as pesquisas sobre isso? Uma estratégia pode ser se mudar para um lugar onde a proporção te favoreça, passar pela primeira fase do namoro, se apaixonar e depois sair de lá. Sim, essa é uma ótima resposta evolutiva. Gosto disso. Você pensa como um biólogo evolucionista. Exatamente. Falamos muito sobre proporção entre os sexos, que está ligada a ambientes específicos. E já foram feitos estudos analisando códigos postais ou cidades específicas. Uma das coisas que a gente costuma fazer em alguns dos nossos estudos, quando usamos amostras nacionais, é fazer uma divisão por região, códigos postais ou cidades. Você percebe efeitos bem diferentes. Por exemplo, o que ocorre em Miami é distinto do interior de Oklahoma. Isso costuma estar ligado, em primeiro lugar, ao tamanho da população. Então, essa sensação de você realmente sente que está em um lugar de recursos ilimitados? Mas também a proporção entre os sexos. E isso se manifesta de várias formas. Às vezes, se manifesta em competição. Então, se você tem proporções muito desiguais, como se houver muito mais mulheres do que homens, as mulheres começam a competir entre si. Além disso, homens namoram mais facilmente. Isso ocorre em diferentes idades e é visível entre pessoas mais velhas. Estudos em residenciais para aposentados mostram muito mais mulheres do que homens. E em parte porque os homens tendem a morrer mais cedo. Em média? E aí esses homens solteiros de uns 70 anos nessas comunidades, eles meio que dizem, eu tenho 3 namoradas, certo? Depende de vários ambientes. Observamos essa proporção entre os sexos ocorrendo. Nós também fizemos um estudo anos atrás. Estávamos analisando vários campi. Era um estudo com estudantes universitários sobre comportamento de encontros e ficadas.
O campus era uma pequena faculdade de artes liberais, com muito mais mulheres que homens. E era assim, eles tinham uma escola de arte e acho que tinham um conservatório, e muito mais mulheres do que homens. E muitos dos homens que estavam lá eram, de certa forma, um número desproporcionalmente alto de homens gays e bissexuais. Então, os homens heterossexuais, em particular nesse campus, tinham essas histórias do tipo, e as mulheres contavam histórias assim: se você sair para o bar numa sexta-feira à noite e ver um cara na pista de dança, você tem que começar a dançar com ele e tem que começar a ficar com ele, porque ele não vai ficar solteiro por muito tempo. Então elas também intensificavam seus comportamentos sexuais para competir com outras mulheres e chamar a atenção desse cara. Ok, então eu confundi o que ia dizer antes. O que eu quis dizer não é que é fácil, só que é mais fácil namorar. Eu quis dizer que o sexo que está em maior número se torna mais promíscuo. Então, eu já vi isso. E eu lembro que o estudo analisava diferentes campi também. Foi isso que me chamou a atenção. Eram campi diferentes. E eles até foram para campi que eram religiosos. Eles perceberam que onde havia mais mulheres que homens, as mulheres tinham maior chance de ter relações sexuais antes do casamento nesse campus do que em outros com proporção mais equilibrada e sem viés religioso. E eu achei isso interessante porque eles basicamente estão dizendo que não só a cultura de, sabe, somos um lugar conservador, isso quase vai por água abaixo se for tipo sim, mas há 3 vezes mais mulheres do que homens. É como se fosse, é melhor começar a transar, como você falou das mulheres na pista de dança. É tipo, se você vê um cara hétero na pista de dança, já chega beijando ele se quiser sair daqui com um namorado porque você está em apuros. Caso contrário, boa sorte. Competindo com as outras mulheres. Tem 50 mulheres aqui querendo isso, então vá atrás. Devíamos pôr o link do lugar nas notas do episódio. Muita gente vai querer se inscrever nessa universidade. Mas isso, pra mim, é meio incrível, porque eu acho que se você conversar com o homem ou a mulher comum, eles provavelmente nem percebem que fazem isso. E às vezes o que a gente vê é que, e já teve uma série de estudos sobre isso, como é que isso se parece, como é que essa competição sexual acontece. E às vezes talvez isso não signifique que você está tendo uma noite com alguém, mas talvez signifique que você está usando roupas mais reveladoras. Talvez signifique que você está gastando mais em um encontro. Talvez signifique que você é um pouco mais tolerante com comportamentos ruins. Então, o que a gente vê é que eu acho que é a questão da promiscuidade como termo ou como foco. O que vemos em alguns dos trabalhos é que, e em algumas pesquisas, é que, de modo geral, quando você está competindo mais, quando você faz parte do sexo majoritário, é como se você é um homem e há muitos homens na sua comunidade e você é heterossexual, ou se você é uma mulher, há muitas mulheres e você é heterossexual, você acaba relaxando, provavelmente essa é a palavra certa. Você relaxa algumas coisas sobre as quais talvez você fosse muito exigente. Talvez você diga que quer namorar alguém de certa altura, mas acaba considerando alguém mais baixo. Ou você diz, sabe, se você é um cara e diz que vai pagar o encontro, talvez você leve para um restaurante um pouco melhor. Então isso aumenta. O que realmente acontece é que isso aumenta a competição. Ao aumentar a competição, o namoro se torna uma disputa com ganhadores e perdedores. E quando você aumenta isso, isso pode se manifestar de várias formas. Para algumas pessoas, é fazer sexo mais cedo. Então, as pessoas talvez tenham uma regra de um encontro, regra de 3 encontros, regra de 10 encontros. Talvez você diga, ok, vou fazer menos encontros. Talvez seja o quanto você está gastando. Talvez seja o quão chamativo você está se vestindo. Existem várias maneiras diferentes disso ser expresso. E para pessoas diferentes, às vezes, elas escolhem uma ou outra. Sim, isso tudo faz muito sentido. Porque quando eu estava, de novo, quando eu estava em Nova York e a proporção supostamente era de 2 para 1, quero dizer, não tenho nenhuma comprovação científica disso. Só que todo mundo dizia isso na época. A maioria das mulheres com quem saí era mais alta que eu, mesmo sem salto. Eram mulheres altas, loiras ou morenas, muito bonitas. E meus amigos costumavam brincar, tipo, nossa, Jordão realmente joga acima do peso dele. E o motivo era porque eu tinha um pouco de lábia, como a galera diz hoje em dia. Mas também porque eu estava em Nova York e tinha uma posição muito boa na hierarquia social, sendo advogado que morava e trabalhava em Wall Street. E eu simplesmente, eu conseguia me sair melhor do que o esperado de um jeito que não conseguiria em outras partes do país naquela época. Simplesmente não ia acontecer. E sim, e as mulheres também competiam, porque eu lembro que diziam tipo, eu não quero sair com você se você sair com outra pessoa. E eu falava, desculpa, esse é o meu jeito agora. E eu lembro que ao invés de dizerem, ah, dane-se, não vou mais te ver, ela dizia, vou te perseguir até você decidir que sou a garota certa. E eu pensava, preciso me afastar de algumas pessoas. Isso é
Isso não é saudável, porque competição nem sempre é algo sensato, certo? Não, não, é loucura. Encantador no início, depois intenso demais. Certo. E você mencionou algo que eu acho tão importante quando pensamos sobre a complexidade do nosso namoro e dos relacionamentos, usando essa perspectiva evolutiva. É que nossos relacionamentos, nossas escolhas de parceiros, é o pacote completo. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, como eu sei? Já conversei com homens ricos que perguntaram, como saber se nossas parceiras se interessam por nós ou pelo nosso dinheiro? E eu pensei, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Se você é rico, isso faz parte de quem você é. Talvez seja baixo, mas é charmoso, higiênico, tem bom emprego, pode sustentar e é inteligente. Existe esse pacote completo. Às vezes, ao dizer que alguém está saindo com alguém fora da sua liga por altura, peso ou ser careca, na verdade estamos dizendo que ela conseguiu passar do primeiro encontro. Costumamos julgar no primeiro encontro, mas depois conhecemos a pessoa por completo. Levamos esse pacote para o mercado de relacionamentos. Então, sabe, quando esses caras me perguntavam, bem, meus parceiros estão interessados em mim pelo meu dinheiro? E eu digo, bem, estão, mas também isso não é uma coisa ruim. E alguns deles escondiam qual era a sua verdadeira riqueza porque diziam, eu quero que alguém me ame de verdade por quem eu sou. E eu pensava, bem, parte de quem você é o fato de você poder prover para um parceiro. Isso faz parte do pacote. Sim, eu já vi isso muitas vezes. Eu tinha um amigo no Reino Unido que era um tipo de banqueiro de investimentos e ele tinha feito mais de 50 milhões de dólares ou algo assim. E nós estávamos, sei lá, na metade dos 30 anos, talvez até no começo dos 30. E, sabe, esse cara levou uma garota. Lembro que ela queria ir ao evento e tentava convencê-lo a ir ao baile. Ele disse, são 500 libras para participar ou algo assim. E ele disse, e quando ela foi ao bar eu falei pra ele, você não tem uns 50 bilhões de dólares, quem liga pra 500 dólares? Ele disse, eu falei pra ela que meus pais pagam pelo meu carro e que nada desse dinheiro é meu e que eu não vou herdar nada. Fiquei tipo, ok, ele pediu, confia em mim, não estraga isso, eu gosto dela e acho que ela gosta de mim também. E eu fiquei tipo, tudo bem, essa é uma estratégia interessante porque você está mentindo sobre algo que ela vai ficar super feliz quando descobrir que você está mentindo, mas ao mesmo tempo você ainda está mentindo pra essa pessoa, sabe? Exatamente. Essa dança que você faz agora é estranha. Isso volta ao que queremos, alguém em quem confiar e nos abrir. Você vê, isso é ótimo, houve outra surpresa e muita riqueza, mas será que posso confiar em você? Sobre o que mais você mente? Exatamente. Eu entendo porque muitos dizem, quero ter certeza de que ela se interessa por mim, não pelo meu dinheiro. Quer dizer, o que eles realmente estão dizendo é, eu quero ter certeza de que ela não está interessada só no meu dinheiro, certo? Que isso não seja a única coisa que ela goste, mas realmente é difícil separar essas coisas. Já conheci casais, principalmente quando era mais jovem, em que a mãe era muito bonita e o pai parecia meio bobão, mas era ótimo, querido por todos e muito legal. Você olha pra eles e pensa, ela realmente ama esse cara. Vê quando acham que ninguém está olhando, ela dançando e brincando com ele. Estão casados há 25 anos e parecem muito felizes. E ela simplesmente não vê o cara desajeitado, meio acima do peso, que é uns 8 centímetros mais baixo que ela, que tropeça nos próprios pés e amarra os cadarços juntos. Ela ama, sabe? Ela ama esse cara. Talvez no começo ela tenha pensado, ele é rico e tem um carro legal, vou sair com ele algumas vezes, mas com o tempo isso deu certo, sabe? E alguns desses pais ainda estão casados. Quero dizer, eu conheço alguns desses jovens lá de Michigan, eles ainda estão juntos. Se ela quisesse ir embora e começar uma vida nova, essa chance já passou faz tempo. Ela poderia ter feito isso quando os filhos saíram do ensino médio. Quero dizer, isso não é algo que... Mesmo quando o pai de um dos meus amigos, desculpa, ele foi preso por alguma coisa. E eu pensei, cara, e eles ainda ficaram juntos. Achei que ela fosse terminar com ele, mas não. Ela voltou e ficou. Quando ele voltou, ainda estavam juntos. Isso é maravilhoso. E esse é, eu acho, o desafio ou a surpresa para algumas pessoas nos nossos relacionamentos. Você olha para a pessoa inteira e talvez queira alguém que tenha condições de te levar de férias porque você ama viajar. Ou trazemos uma mistura de coisas para todos os nossos relacionamentos, para nossas vidas românticas e sexuais, e muitas vezes é isso que procuramos. E não é, sabe, você pode ser muito bonito, mas se não for inteligente, engraçado ou empático, isso vai te levar a certos lugares, vai abrir certas portas nos seus relacionamentos e na sua vida social. Mas, sabe, você pode ser ótimo na cama, mas talvez seja babaca em outros contextos. Então pode se destacar em certas áreas. Uma maneira de ver nossos relacionamentos e o namoro é como um mercado, onde você traz várias cartas para o jogo.
E é essa combinação de como essas peças se encaixam, e para a pessoa do outro lado da mesa, como as peças dela se encaixam, o que ela está procurando. Talvez ela diga, eu quero muito alguém em quem eu possa confiar. Eu quero muito alguém que seja bom na cama. Ou eu quero muito alguém que seja atraente. Ou eu quero alguém que seja criativo. Agora, muitos de nós queremos tudo isso, mas você meio que... Bem, muitos de nós acabam focando mais em uma área do que em outra. E então procuramos a pessoa com quem podemos ter isso. O que eu quero dizer é que tudo isso faz bastante sentido. Um dos caras que eu conheci que tinha mais dificuldade pra namorar era um modelo super bonito que também era basicamente um stripper masculino. E eu lembro que a gente saía e as mulheres, ele era tipo um imã. Nunca vi nada assim, só quando você está com uma celebridade fazendo algo aleatório. Você percebe as pessoas se aproximando quase sem perceber. As mulheres ficavam ao redor dele. Gostávamos de sair com ele porque só conseguia falar com uma ou duas por vez. E você sabe que o resto delas está só esperando a vez. Sabe, eu tentava a minha sorte, mas ele nunca conseguia namorar. E parte do problema era que ele era burro pra caramba. E ele tinha... Eu nunca conheci alguém que dissesse a coisa errada sem querer de um jeito que parece até de propósito. Sabe, ele simplesmente não conseguia mesmo. Esse cara tinha problemas. Tipo, ele não era muito certo da cabeça. E quando olhamos como as pessoas avaliam o que querem em parceiros, nos nossos estudos e em outros, um estudo multinacional que analisou 53 países mostrou que inteligência ficou acima da boa aparência. Esse cara não tinha jeito. Era tão estranho porque meus amigos e eu ficávamos tipo, como é que ele não consegue nenhuma garota? Tipo, tinha mulher demais atrás dele, mesmo dispensando, ainda ia ter fila. Mas aí você abre a boca, a gente falava, o seu lance é dizer que não fala inglês. É isso que você precisa fazer. Essa foi a tática dele por um tempo. Dizia que só falava português. Quando encontrava um brasileiro, a farsa acabava. Mas tudo bem, você só segue em frente. Quero dizer, tivemos que falar pra ele, só não diga nada. Deixe um de nós traduzir tudo. A gente fala por você. Isso funcionou pra ele, mas imagina o trabalho que dava pra gente, cara. Pois é. Então, beleza. Antes que a gente se distraia demais com essa loucura, você escreve que os humanos são programados para a monogamia social, mas não necessariamente para a monogamia sexual? Gostaria que você explicasse com cuidado, pois algumas pessoas podem ouvir isso e entrar em pânico ou comemorar. Sim. Que bom. Fico feliz que, ao ouvir, possamos refletir juntos sobre o significado disso. E então, como biólogo, quando falo sobre monogamia, agora trabalho com muitos psicólogos, cientistas sociais e com o público. E muitas vezes falamos sobre monogamia em relacionamentos. E todos achamos que sabemos o que isso significa. Se eu perguntasse para as pessoas, o que você acha que é um relacionamento monogâmico? Aqui está o interessante. Como biólogo evolutivo, ao falar de monogamia, tratamos de duas questões distintas. Falamos sobre monogamia social, ou seja, o vínculo de casal, equivalente ao amor romântico nos humanos. Somente 3% a 5% dos mamíferos formam vínculos de casal, pois têm a arquitetura cerebral necessária. Entre os primatas, são cerca de 15%. Temos capacidade de formar vínculos de casal intensos, com defesa mútua do território, construção conjunta de ninho e criação compartilhada da prole. Isso ocorre nos relacionamentos e também como atenção focada, pensamentos intrusivos e obsessivos, conhecidos como amor romântico. Então isso é monogamia social, é formar um vínculo de casal intenso com uma pessoa, normalmente uma de cada vez, às vezes para a vida toda. Isso é diferente de monogamia sexual ou fidelidade. E quando falamos sobre a estrutura do relacionamento e também sobre seus comportamentos sexuais, muitas vezes acabamos juntando tudo e falando apenas sobre monogamia. Mas, na verdade, quando conseguimos entender isso, são duas coisas diferentes, mecanismos diferentes, partes diferentes do nosso cérebro envolvidas em nos ajudar, ou a nos conectar com uma pessoa, para formar esse vínculo profundo e também desejar novidade e variação sexual, ambos sendo mecanismos adaptativos e às vezes em conflito um com o outro. Ao enxergarmos por esse ponto de vista, percebemos que nos relacionamentos existem duas alavancas, o vínculo e o comportamento sexual. Elas nem sempre estão alinhadas. Isso me faz ver nossas vidas românticas e sexuais de outra forma e compreender essas tensões. Para alguns, você pode se sentir ligado a alguém, mas acabar se afastando em busca de novidade e excitação. Pode sentir tédio, trair ou se interessar por outra pessoa. Talvez você abra seu relacionamento e pratique a não monogamia negociada ou não monogamia consensual, como às vezes é chamada. Antes era não monogamia ética, mas questionaram de quem era a ética. Depois virou não monogamia consensual e perguntaram sobre o consentimento. Agora usamos não monogamia negociada. Certo. Nunca ouvi falar das outras. Essas coisas são complicadas, cara. Sempre acho que também há uma questão de poder.
Sempre tem, sabe? Você vê esses tópicos no Reddit o tempo todo, onde é tipo, meu marido decidiu que queria fazer isso e no fim das contas ele só queria transar com a secretária dele. Eu finalmente tentei e marquei 8.000 encontros, agora o cara quer acabar com tudo porque não funcionou pra ele. Fala sério, cara. Você vê isso sempre. Acho que até existe um subreddit só de arrependimento de casamento aberto, onde as pessoas dizem, nunca deveria ter feito isso. São várias pessoas dizendo, mais uma história de alguém contando como isso deu errado. Então não sei. Encontramos... Em uma amostra nacional, 1 em cada 5 americanos já teve algum tipo de relacionamento aberto. Acho que muitos deles eram mais jovens e estavam experimentando, mas o número de pessoas que realmente estão vivendo isso ativamente é bem menor. E eu acho que isso destaca que existem algumas pessoas estruturam suas vidas íntimas de uma forma que funciona, mas para a grande maioria das pessoas é uma estrutura realmente difícil de manter. É. Quanta infelicidade nos relacionamentos vem de fingir que a monogamia abrange tudo. Monogamia sexual, vínculo de casal. Quanta infelicidade nos relacionamentos surge ao fingir que essas coisas são iguais. Basicamente. E eu acho que é muito, porque quando começamos a reconhecer que você pode estar profundamente ligado a alguém, mas talvez se sinta entediado, sem vontade, queira novidade ou se interesse por outra pessoa. Se não refletirmos sobre isso, caímos no que psicólogos chamam de modelo de déficit dos relacionamentos ou infidelidade. Assumimos que há algo errado no relacionamento por sentir interesse por outra pessoa ou coisa, mas isso não é necessariamente verdade. Isso significa que você busca novidades, assim pode seguir esse padrão de déficit, sentir tédio, ficar chateado, trair ou tentar abrir o relacionamento. Você pode seguir o que vimos em nosso estudo sobre custos de relacionamentos longos, marcados por muita paixão. O que descobrimos nesse estudo foi que essas pessoas pegam esse desejo por novidade e variação e trazem isso para o relacionamento delas. E eles dizem, sabe de uma coisa? Vamos tirar férias. Sabe de uma coisa? Vamos experimentar uma receita nova que nunca tentamos antes. Vamos fazer uma caminhada em um parque que nunca fomos. Você não precisa necessariamente ir para o outro lado do mundo a cada 3 meses para tirar férias, se você não pode pagar por isso. Você pode fazer muitas coisas, mas traga novidades e varie o contexto do relacionamento. Você pode tentar uma nova posição sexual ou uma receita diferente. Há várias possibilidades para essa novidade, mas sempre dentro do relacionamento. E essas são as pessoas que foram intencionais em cultivar o relacionamento. Elas foram intencionais em encontrar coisas que fossem empolgantes. Essas são as pessoas que têm muita paixão. Para a sua pergunta, Jordan, é uma questão fundamental para todos em nossas vidas e relacionamentos. Podemos nos sentir atraídos por outros caminhos, e isso não é necessariamente ruim ou um problema. O problema é quando ignoramos isso e nos deixamos sentir cada vez mais puxados. Nós temos essa capacidade. Temos esses grandes 4 lobos frontais. Também evoluímos. Temos a capacidade de tomar decisões sobre como queremos que nossos relacionamentos sejam e como queremos que eles se sintam. Há um ótimo exercício no livro A Auditoria Eu, Você, Nós. Não precisamos entrar nisso aqui, mas só quero que as pessoas saibam que há coisas práticas no livro onde elas podem pensar. Ok, aqui está uma pergunta que faço para mim mesmo, para meu parceiro ou para ambos. Acho essas coisas bem úteis. Se fizer sentido para quem está ouvindo ou assistindo, podem ir lá e pegar. O livro está nas notas do episódio e, por favor, usem nossos links, blá blá blá, ajudem a apoiar o programa, certo? Você fala de uma crise de intimidade no livro, mas qual é a prova de que não estamos só reclamando dos relacionamentos modernos, e sim lidando com algo mais profundo? Sim. Quando analisamos todas as evidências, foi assim que iniciei The Intimate Animal, refletindo sobre essas questões. Ao analisar as evidências, discutimos a epidemia de solidão e seu impacto na saúde física e psicológica, mesmo vivendo em arranjos mais densos do que nunca. Quero refletir sobre nosso comportamento social como primatas. Chamei o livro de The Intimate Animal, tem a ver com o animal interior. Como nos conectamos com o mundo à nossa volta? O que eu acho que vemos é a qualidade e a profundidade dos nossos relacionamentos. De muitas maneiras, estamos mais conectados do que nunca em nossa história evolutiva. Podemos acessar as redes sociais e encontrar 1000 pessoas. Para algumas pessoas, para muitos de nós. Mas essas pessoas estariam lá se você precisasse delas? Elas estariam lá para segurar seu cabelo se você tivesse uma intoxicação alimentar? Elas estariam lá para cuidar de você? Elas realmente estão lá para estar de verdade com você e te ouvir? Você se sente visto, ouvido e conhecido por elas? É isso que muitas pessoas não têm. Para mim, é algo maior que solidão.
É sobre nossa relação com a tecnologia, as interações sociais, como mantemos, priorizamos e investimos na vida romântica e sexual, além do quanto nos sentimos conectados ao mundo. Todos estamos apenas nos cruzando rapidamente. No metrô, você pode ver 3.000 pessoas, mas se sente conectado a alguma? É isso que precisamos. Não nos sentimos assim, né? Acho que ainda há muito a explorar aqui. Preciso escolher meus caminhos. Quero saber o que é isso, sei que estou te colocando numa situação difícil. Me sinto um pouco mal, mas sobre o que as empresas de aplicativos de namoro preferem que não pensemos muito? Nossa, ótima pergunta. O desafio é que hoje esse é o modo mais comum das pessoas se conhecerem. Acho que dependendo de quem você fala nessas empresas, alguns dizem que as pessoas estão frustradas com o namoro e culpam os aplicativos, mas o problema é cultural, não dos apps. O namoro e a cultura estão mudando em relação às expectativas. Outros diriam que alguns aplicativos são gamificados, o que gera pressão, como se só estivéssemos deslizando sem real envolvimento. Dito isso, os aplicativos não são monolíticos. Eles são bem diferentes. Existem aplicativos bem diferentes. Eles têm estilos diferentes. O americano médio está em 3 aplicativos de namoro ao mesmo tempo. Então eles meio que cumprem funções diferentes. Sempre fico cauteloso. Não só por trabalharmos com eles e financiarem nossa pesquisa, mas porque tudo depende do aplicativo, dos objetivos e da idade. Mas sabemos que as pessoas realmente têm dificuldade com tanta informação e tantos dados, mas também depende do que você está procurando. Um dos desafios que sabemos que as pessoas enfrentam, e isso aparece tanto no namoro quanto na manutenção de um relacionamento, é o que o psicólogo Eli Finkel chama de casamento do tudo ou nada, ou o modelo de sufocamento dos relacionamentos. Isso ocorre porque muitas vezes buscamos alguém que faça tudo. Você quer alguém que possa ser meu confidente, me apoiar na carreira, cozinhar uma boa refeição e cuidar de mim. Quando eu não me sinto bem e tenha muita paixão. E seja ótimo na cama, segure meu cabelo quando eu estiver doente e também queira transar comigo na manhã seguinte depois que eu estive doente. Temos essa expectativa de que nossos parceiros possam fazer tudo. Nossos ancestrais recorriam tanto às redes quanto a grupos sociais, não só ao parceiro para essas tarefas. Hoje, muitos de nós temos expectativas irreais sobre o que um relacionamento é, pode ser ou deveria ser em relação aos nossos parceiros. O que os apps de namoro sabem sobre nossa psicologia que o usuário comum não sabe? Essa é uma pergunta interessante. Acho que no fundo eles entendem que buscamos parceiros. E quero dizer, no fim das contas, eles estão realmente apresentando aplicativos. E acho que os usuários muitas vezes entram neles pensando, esse aplicativo vai escolher meu cônjuge, esse aplicativo vai me encontrar o amor. E nenhum dos aplicativos pode fazer isso. Nenhum dos algoritmos pode fazer isso. Sabemos disso por meio de estudos. Eles simplesmente não conseguem fazer isso. O que eles podem e deveriam prometer é encontrar pessoas para você, para que então use seu cérebro humano para criar conexão. Mas se pensarmos nesses aplicativos de apresentação como formas de, inicialmente, filtrar o barulho e conectar com pessoas, eles realmente fazem isso muito bem. Se pensarmos neles como encontrando o amor da vida, isso não é o que fazem. Não deveriam prometer algo que não podem cumprir. A maioria nem cumpre. Eu diria que a maioria das grandes empresas não promete isso, mas é isso que muitos de nós andam por aí, achando que elas podem e deveriam fazer. Mas esse é o cérebro humano, essa é a dinâmica de... E tem todas essas outras coisas que envolvem relacionamentos. Às vezes é o momento certo. Às vezes você dá match com alguém e vocês são perfeitos, mas você diz, eu preciso ir para a faculdade de medicina por 4 anos e vou ficar fora do estado. E simplesmente, o momento simplesmente não dá certo. Existem vários fatores que influenciam os relacionamentos em tempo real. Acho que para os caras o timing é crucial. Provavelmente é para todo mundo, mas eu me lembro que no começo da minha vida, provavelmente no início dos meus 20 anos, a mãe de um amigo, acho que foi ela que disse algo, ou talvez a avó dele tenha dito algo. Tipo, as mulheres estão sempre, elas procuram cedo por alguém por quem querem se apaixonar profundamente. E isso pode acontecer em qualquer relacionamento em que elas estejam. E os caras têm tipo um interruptor de ligar e desligar onde eles estão namorando casualmente. E aí um dia eles pensam, sabe, acho que está na hora de sossegar. É tipo a próxima pessoa que eles conhecem ou as próximas pessoas que eles conhecem e aí pensam, beleza, é isso, e eles se casam. Tem viés de confirmação e tudo mais quando você observa isso, claro. Mas já vi isso acontecer várias vezes. E pra mim, pessoalmente, eu realmente era tipo casual. Sabe de uma coisa? Acho que eu deveria sossegar. Aí casei com a minha esposa. Data começou a namorar ela em 3 meses. Nesse período conheci outras mulheres, mas nesse tempo conheci minha atual esposa. Será coincidência?
Acho que tive uma mudança de mentalidade. E uma das coisas que ela disse logo no começo foi tipo: olha, eu estou procurando algo sério. Você vai querer namorar casualmente, porque eu não vou perder meu tempo. Eu também não quero fazer você perder o seu tempo. E eu falei: deixa eu pensar sobre isso, certo? E aí eu pensei e percebi: não, você está certa. Acho que eu realmente devo sossegar. E foi isso, foi realmente isso. Foi como virar uma chave. É. E muitas vezes isso é uma resposta ao nosso ambiente. Então, geralmente, quando essas mudanças acontecem, é porque conhecemos alguém e tem algo nessa pessoa que faz a gente querer virar essa chave. Entendi. Na verdade, é bem parecido com o que acontece com pessoas que têm problemas com substâncias. Elas dizem: você vai parar quando quiser parar, não quando sua família, seus amigos ou seus chefes querem que você pare. É a mesma coisa nos nossos relacionamentos. Não acho que haja algo errado. Não sou moralista sobre relacionamentos, sejam casuais ou duradouros. São só formas diferentes de organizar a vida íntima. Mas quando encontramos alguém que nos incentiva a virar essa chave, é a mesma coisa se perguntarmos hoje para as pessoas, para os jovens de hoje: você quer ter filhos? Muitos deles dizem: não sei, provavelmente não. Eles dizem: conheci alguém e quero ter filhos com essa pessoa, certo? Grande parte da nossa vida reprodutiva, comportamentos sexuais e intenções românticas se direciona a pessoas específicas. Como a gente diferencia amor verdadeiro de dopamina, novidade e outros sentimentos misturados? Eu não acho que a gente consiga. Na verdade, terapeutas costumam dizer que amor é um verbo, é uma ação. Você tem que tratar alguém com gentileza, com amor. E eu acho isso bonitinho. É fofo. É um lembrete para se esforçar e fazer o bem a quem você gosta, mas no fundo, isso não é totalmente verdade. Então, o amor é de muitas formas um estado neuropsicológico. Ou seja, você pode amar alguém e tratar essa pessoa mal. Você pode amar alguém e tratar essa pessoa bem. Você pode amar alguém que te machuca. Você pode amar alguém que é, sabe, seu melhor amigo e confidente. Quando entendemos que é um estado neuropsicológico que se assemelha não exatamente a um vício, mas no cérebro às respostas de dependência. O trabalho da minha colaboradora de longa data, a falecida antropóloga Helen Fisher, mostrou em estudos com fMRI de pessoas rejeitadas romanticamente que o cérebro delas se assemelha ao de quem passa por abstinência de cocaína. Então, há muita coisa que acontece em nós que se assemelha aos sistemas de dependência, toda essa questão da dopamina, oxitocina, hormônios do bem-estar e peptídeos. O amor é romântico, apaixonado e envolve o corpo todo. É psicológico, biológico e cultural. Qual é um sinal de alerta de que o que parece amor, na verdade, é, sei lá, ansiedade, obsessão ou algum tipo de reforço intermitente que não é realmente amor, mas sim um truque, uma ilusão? Nem todos vivenciam isso. Mas ao falar de limerência e os estágios iniciais do amor e paixão, algumas pessoas sentem algo intenso, como borboletas no estômago. Na verdade, provavelmente a maioria sente isso. Há alguns debates sobre isso em amostras nacionais, mas você meio que sente as borboletas no estômago, as mãos suando, aquela dificuldade de encontrar as palavras. E nem todo mundo sente isso. O desafio, eu não acho que por si só seja um sinal de alerta. Acho que pode ser ótimo. É inebriante se você sente isso. O que pode acontecer, porém, é que isso faz você deixar de perceber certas coisas. Quando você está nesse estado que parece ansiedade, mas de forma positiva, se sentisse isso numa prova, pensaria: meu Deus, estou tendo um ataque de pânico. Sentir isso com um parceiro romântico faz você se sentir vivo, mas fisiologicamente é semelhante. E isso pode te fazer ignorar certas coisas por causa da emoção e empolgação, e depois pensar: não percebi que eles eram um pouco grosseiros com o garçom no restaurante. Ou eu não percebi que eles realmente não me deixam terminar minhas frases. Ou eu não percebi que, sabe, eles focavam no próprio prazer na cama e não no meu. Você acaba ignorando, e isso sozinho não é sinal de alerta. Adorei sua pergunta, mas pode fazer você não notar outros sinais de alerta ao seu redor. Entendi, faz sentido. Boa forma de explicar. Adoraria, mas sei que o tempo está acabando. Vou ter que te trazer de volta, pois só usei 1/3 das minhas anotações. O que é sincronização comportamental? E por que isso parece intimidade? Ou pelo menos para mim, essa sincronização parece íntima. Sim, vemos isso em várias espécies e eu adoro. Agora mesmo, do outro lado da minha tela, tenho cavalos marinhos dados por amigos. Dragões marinhos, cavalos marinhos e outros animais também fazem isso. Você tem cavalos marinhos vivos? Não, não, não. Eu tenho um congelado, sei lá. Não, eu tenho um morto congelado, sei lá. Seco. Foto deles? Ok. Gostaria de ter. O próximo luxo para você vai ser um aquário de cavalos marinhos. Quero isso agora. Estou pronto e ansioso para desligar e correr lá para baixo. É melhor do que uma aquarela de água. Acho que os cavalos marinhos estão aqui. Inclua isso no seu contrato ao renovar. Acho difícil mantê-los, mas talvez seja assim mesmo.
Eles são um ótimo exemplo. Fazem uma dança espelhada no processo de cortejo, se sincronizando. Isso também ocorre em bandos de pássaros e entre nós. Nós fazemos isso na pista de dança, e é por isso que muitas vezes achamos que dançar pode ser erótico. É quando você se sincroniza com alguém. Por isso, quando você está em uma chamada no Zoom ou gravando um podcast com alguém fora de sincronia, pode parecer estranho ou tenso. Isso ocorre com todos em interações sociais. Quando você sente que está em sintonia com alguém, percebe quando falar ou pausar e se sente conectado. Você sente que isso também acontece muito em nossas interações românticas e íntimas, inclusive nas relações sexuais. Quero dizer, quando estamos nos beijando, 50% das pessoas já beijaram alguém e souberam instantaneamente se havia química. Agora, eu realmente não acho que isso seja uma ótima medida, mas 50% das pessoas dizem que sabem na hora. Sincronização comportamental é quando conseguimos nos sintonizar com o outro. Enquanto falo, balanço na cadeira porque acredito que esse dar e receber, seja dançando ou conversando, nos faz sentir em sintonia com alguém. Isso é um verdadeiro presente. Alguns têm habilidade muito maior nisso, sendo chamados de supersincronizadores por psicólogos. São aquelas pessoas que realmente conseguem muito bem conquistar uma sala, uma conferência ou uma reunião. Buscamos isso nos relacionamentos. Quando estamos fora de sintonia com alguém, falamos sobre química. Não tive química com essa pessoa na pista de dança. Com base em quê? Qual foi a sua avaliação? Muitas vezes é sincronia comportamental. Sim, interessante. Então, algumas pessoas fazem isso melhor que outras com literalmente qualquer pessoa? Sim, existem. Estudos mostram que psicólogos observam que algumas pessoas dominam o aspecto social, especialmente em certos grupos, de forma muito melhor e conseguem se sincronizar. Eles sabem como, são mais focados, e quando falamos de inteligência emocional, esses super sincronizadores realmente conseguem perceber a outra pessoa. Eles costumam ser carismáticos em primeiros encontros, especialmente quando estamos ansiosos, e sabem interagir com diferentes pessoas. Também, na minha área, há pessoas que são ótimas em arrecadar fundos e você pode colocá-las na frente de qualquer pessoa que elas simplesmente sabem como fazer alguém se sentir confortável e conectado. Eu meio que sinto que preciso fazer um pouco disso neste podcast. Você faz isso. Você faz sim. É isso que te faz bom nisso, certo? Você consegue conversar com várias personalidades diferentes, várias habilidades diferentes. E como você faz elas se abrirem, como você se conecta com elas. É isso. Claro, ter lido o livro ajuda, mas também sinto que quando namorava precisava fazer muito disso. E quando eu costumava ensinar algumas dessas coisas de namoro antigamente, na minha carreira anterior, eu tinha que fazer um pouco disso, né? E era tipo, certo, certifique-se de conversar com o maître e criar uma boa relação com o garçom. Passava do profissional para o amigável, o que deixava todos mais relaxados, e você precisa fazer tudo isso. Basicamente, eu tinha que ensinar muita coisa que os super sincronizadores provavelmente fazem de forma totalmente natural, sem nem pensar. E eu dizia, aqui estão algumas das coisas que eles fazem. Vamos praticar isso como habilidades. E isso acaba virando parte da sua personalidade por se tornar um hábito, o que considero bom. Funcionou muito bem, realmente. E funciona extremamente bem em encontros. Funciona extremamente bem quando você está fazendo amizades. Não precisa ser romântico de jeito nenhum. Eu fico me perguntando quanto da atração é preferência consciente versus, não sei nem como chamar, talvez dados corporais ou algo assim. Ou será que dá pra medir isso? Sim, pesquisadores analisaram de formas diferentes as preferências e escolhas de parceiros. Resumindo, se eu te perguntar o que você quer em um parceiro e quem você realmente escolhe, sabemos que essas escolhas nem sempre coincidem. Às vezes você pode dizer, aqui está minha lista, mas aqui estão as pessoas com quem estive ou com quem acabei. No final das contas, tendo um relacionamento ou tendo um encontro sexual. Então essa é uma maneira de tentar chegar nisso. Desculpa, acabei me confundindo. Qual que era a pergunta mesmo? Era basicamente assim, quanto da atração é preferência consciente e quanto é o corpo. E eu falei dados do corpo, mas não acho que seja isso que quero dizer, tipo, as pessoas dizem, a gente teve uma conexão, sabe? Mas o que realmente está acontecendo aqui? Vamos lá. Às vezes estamos em sintonia, como se acompanhássemos os movimentos ou o ritmo da conversa um do outro. Mas parte disso também é toda a informação. Acho que um desafio com tecnologia e aplicativos de namoro é que o cortejo humano envolve observar linguagem corporal, ouvir a voz, sentir o cheiro, tocar e até provar. Então nós envolvemos os sentidos corporais no processo de cortejo. E às vezes tem algo ali, algo na voz de alguém, ou algo na linguagem corporal, ou é o círculo social dela. Às vezes, então, como absorvemos todas essas informações, podemos ter nossa lista. Tipo, eu realmente quero um parceiro que possa fazer isso comigo. Isso é consciente, isso é cognitivo. É quando dizemos, aqui está o que estou procurando, aqui está o que estou colocando no meu perfil, aqui está o que estou dizendo para o casamenteiro que eu quero.
Mas aí, quando realmente interagimos com as pessoas, quem nos faz sentir psicologicamente seguros? Quem faz com que sejamos nossa melhor versão? Quem nos faz sentir mais carismáticos? Tudo isso tem a ver com a interação humana. É por isso que eu digo que somos o animal íntimo. É aí que entra esse jeito quase biológico e animalesco de pensarmos sobre o que é a sociabilidade. Como nos conectamos uns com os outros. E isso faz parte fundamental de entender nossas vidas íntimas. Sim, podemos falar sobre o que queremos, podemos pensar sobre o que queremos, podemos construir as vidas que queremos com as pessoas. Mas também há muito disso que é simplesmente como respondemos uns aos outros de uma forma biológica fundamental. Podemos confundir sincronização com compatibilidade real. Essa é uma boa pergunta. Nunca tinha pensado nisso. Em diferentes momentos de um relacionamento, muitas vezes podemos confundir sinais e pistas. E às vezes podemos dizer, fomos ótimos na pista de dança, estávamos na pista de dança e estávamos tão sincronizados. Agora você pode se sentir apaixonado. Se você já esteve em uma pista de dança com alguém e realmente se sincronizou com essa pessoa... Isso não acontece comigo nas pistas de dança, meu amigo. Não mesmo. Negativa. Bem, em algum lugar, se você estiver em algum lugar, certo? Mas se você sente isso, é erótico. E talvez existam contextos diferentes para pessoas diferentes, que você pode, então, às vezes, o que podemos fazer é começar a construir histórias de amor. Podemos começar dizendo, estávamos na pista de dança. No livro, conto a história de uma mulher que conheceu um cara na pista de dança na Jamaica. Assim você começa a construir a história do nosso relacionamento e como tudo acontecerá. Então, acho que todos queremos cautela, pois o amor e relacionamentos saudáveis levam tempo. Conhecer alguém não acontece só no segundo ou terceiro encontro. É preciso tempo. Você quer continuar acumulando informações. E às vezes você pode ter essas interações iniciais, seja uma sincronia, o cheiro de alguém, e podemos pegar esse dado e começar a imaginar toda a nossa vida juntos. Você pode ter um encontro casual, ótima química sexual e achar que isso levará a um bom relacionamento. Apaixonar-se ou sentir atração não significa ter um relacionamento saudável. Muitos de nós aprendemos isso com dificuldade. É isso. Acho que precisamos ter cautela, pois é um dado relevante, mas não revela tudo. Continuo ouvindo de pessoas que na verdade poderia chamar de irritantes, mas são até piores. São esses influenciadores, a maioria homens, eu acho. Nem sei como chamaria isso. Alguns deles são da chamada Red Pill, se você sabe o que é isso. Mas eles dizem algo como, quando uma mulher ou uma pessoa em geral se envolve em sexo casual, isso prejudica a capacidade dela de criar vínculos afetivos. Você já ouviu essa teoria absurda? Eu acho que é uma teoria absurda, já ouviu antes? Sim, eu já ouvi isso, e é uma besteira. Não existe nenhuma evidência. Isso simplesmente não é verdade. Eu fiquei curioso sobre isso porque as pessoas realmente acreditam nisso. Mas o que eu acho irônico é que eles também ensinam os caras a ficarem com o maior número possível de garotas. Mas, aliás, se ela realmente dormir com você, então ela não presta e você deve descartá-la imediatamente porque ela não vai conseguir criar um vínculo afetivo. Então é tipo, saia e fique com o maior número possível de mulheres, mas qualquer uma que realmente queira ficar com você, você precisa descartar. Quero dizer, uau, isso é... Não vejo receita melhor pra ser miserável, solitário e inútil. Você disse tudo. É tipo, essa é a fórmula perfeita pra isso. Você disse tudo. E é isso que acontece quando não temos dados, quando não temos pesquisa suficiente. Ou quando não pensamos realmente nas complexidades das nossas vidas românticas e sexuais, nós criamos essas mitologias. Mas aí começamos a agir de maneiras que às vezes são meio descontroladas, sim, tipo, o que queremos e quem estamos perseguindo. Então, se você fez isso num encontro ou sexualmente, quer dizer que não posso ter. Dados mostram que pessoas com encontros casuais podem ter relacionamentos saudáveis e felizes, e o histórico sexual não afeta necessariamente seus relacionamentos ou vidas reprodutivas. Costumamos criar mitos sobre o significado disso e esquecemos o contexto. Talvez você conheça alguém, tenha uma regra de 5 encontros, mas bebeu demais no primeiro e acabou transando. Mas você quer um relacionamento realmente significativo com essa pessoa? Ou talvez você queira muito um relacionamento significativo, mas conheceu alguém e só quer transar com essa pessoa naquela noite? Existe toda essa complexidade, e quando interpretamos demais, é como se estivéssemos brincando de faz de conta. Acho que isso está ligado às inseguranças dos caras. Tipo, não querem uma mulher que já ficou com vários porque alguns podem ser melhores que eles. Ela vai pensar neles mesmo estando comigo. E aí eu vou inventar essa pseudociência ridícula dizendo que qualquer pessoa que faz isso tem algum problema e que eu devo rejeitá-la de antemão. E quero dizer, é realmente uma maneira muito doentia de enxergar as coisas.
O dado mais importante, se você está em um relacionamento com alguém, é que essa pessoa escolheu você e você escolheu ela. Esse é o dado mais importante. Eu tive vários relacionamentos de longo prazo que começaram com uma transa casual. E lembro que teve uma garota que eu namorei de novo em Nova York, onde eu namorei. De manhã pensei, não lembro o nome dela, mesmo depois de ontem à noite. Achei estranho e imaginei que não haveria mais, mas a reencontrei e ela estava super feliz. Cumprimentei. Oi! Saímos juntos como amigos, com os amigos dela e percebi que ela era muito legal. Depois a convidei para sair, começamos a namorar e meus amigos perguntavam como nos conhecemos. E eu disse, ok, precisamos criar uma história que omitisse a primeira vez em que nos conhecemos, porque parecemos dois idiotas. A gente disse que se conheceu por amigos em vez de contar que foi às 3 da manhã no dia de São Patrício, né? E eu lembro de ter feito isso porque foi tipo uma ficada que virou um relacionamento. E eu não queria que parecesse tipo, nossa, ela fica com alguém logo de cara. Tudo bem, era o que eu queria fazer. Como eu ficaria bravo com isso? Não sei. Você planejou um primeiro encontro numa tirolesa. Isso era uma ideia de romance de um pesquisador da sexualidade ou uma tentativa de hackear o sistema nervoso com emoção? O que estava acontecendo? Os dois. Ok, então o que os pesquisadores fazem é pensar que fazem um pouco de biohacking aqui e ali. Certo. Então, o motivo pelo qual fomos nesse encontro foi porque era alguém que eu conhecia, na verdade eu já tinha construído, eu tinha uma amizade com essa pessoa, então a gente já se conhecia. Na verdade, muitas pessoas namoram amigos primeiro. Ter essa base de amizade pode ajudar. Mas a gente ainda não tinha realmente avançado para um contexto mais romântico ou claramente de namoro. E o desafio quando você começa a namorar amigos é, como você realmente sabe, ainda somos só amigos? O relacionamento está indo para um novo lugar. Planejamos esse encontro e fui fazer tirolesa devido ao princípio da atribuição errônea da excitação. Isso é que quando estamos com, na verdade é a mesma coisa que casais de longo prazo fazem, só que de um jeito diferente. Eles fazem coisas para trazer novidade e emoção. Sair para encontros, ir jantar e assistir a um filme, bom, na verdade ir ao cinema é um péssimo encontro porque vocês só ficam sentados um ao lado do outro. Vocês nem podem conversar. Às vezes o jantar é legal, principalmente para conhecer alguém, seja num jantar, num café ou num coquetel. Mas se você puder fazer algo divertido que ative o sistema nervoso, um pouco de empolgação, talvez um pouco de surpresa. Tirolesa é legal porque dá ansiedade e empolgação, você grita enquanto desce e aproveita o ar livre. Entre as descidas dá para conversar. Então, é realmente ótimo. Eu só usei isso uma vez, mas foi uma maneira muito boa. Realmente excelente. E eu acho que, quando pensamos em encontros, fazer atividades, especialmente aquelas que podem ser, você sabe, atividades compartilhadas, você começa a criar uma conexão de uma forma nova e muito mais rápida. Por que novidade ou, digamos, um leve medo ou aventura às vezes fazem as pessoas se sentirem mais atraídas? É por causa da dilatação do tempo, quando você sente que conhece alguém há mais tempo por terem feito coisas incomuns juntos? O que está acontecendo aí? Sim, parte disso é fisiológico. Então, quando pensamos no que acontece quando as pessoas estão apaixonadas, vemos um aumento no sistema dopaminérgico. E com a atividade aumentada da dopamina, às vezes, especialmente no início do amor, vemos uma queda na serotonina. Então você pode ter essas mesmas respostas quando está fazendo atividades. Ou seja, isso pode acontecer em esportes em grupo, pode acontecer com um pouco de risco, pode acontecer, na verdade, com atividade sexual. E é por isso que algumas pessoas dizem que o sexo em si pode começar a estimular sentimentos de conexão. Então, ao fazer essas coisas, como esses tipos de atividades que são um pouco empolgantes, você começa a associar isso àquela pessoa. O mais interessante dos dados que compartilhei é que 70% das pessoas se apaixonaram por alguém que no início não achavam possível. Tendemos a ignorar oportunidades ao nosso redor, como vimos na pandemia, quando 1 em 4 pessoas fez sexo com um colega de quarto sem envolvimento romântico. Isso porque talvez você nunca os visse como parceiro em potencial antes da pandemia. Eles viraram a única pessoa que você via além do entregador do DoorDash semanal. Então, muitas vezes, a gente simplesmente não percebe que, dentro das nossas redes, muitas vezes, não para todo mundo, mas para muitas pessoas, existem potenciais parceiros íntimos. Nem sempre percebemos essas pessoas, mesmo próximas. Atividades como tirolesa ajudam a enxergá-las de outro jeito. E você pensa, essa pessoa é mais divertida e empolgante do que eu lembrava. Onde está a linha entre criar faíscas e forjar uma falsa intimidade? E vou te dar algo para pensar aqui. Quando eu estava de novo, você sabe, na minha fase de namoro dos meus 20 e poucos anos, uma das coisas que eu e meu grupo gostávamos de fazer era bolar algo um pouco mais aventureiro, certo? Então era tipo, ok,
Vamos nos encontrar aqui. Vamos tomar um drink. A gente ia para um lugar com vista incrível do Brooklyn, perto da minha casa, coincidentemente. Eu dizia, acha essa vista boa? Vou te mostrar algo incrível. Subíamos e ela dizia que não iria ao meu apartamento. Eu respondia, relaxa, não vamos. Íamos para o telhado, dava para sair lá. E não era tipo um terraço público ou mesmo um terraço para os moradores, mas dava para subir lá e você podia ir até uma espécie de torre, por falta de palavra melhor. Tinha grades de proteção, mas dava uma sensação meio perigosa. Parecia que você não devia estar ali, mas era limpo, seguro e tinha uma vista tipo 360 graus da parte sul de Manhattan em um dia bom. Era loucura e a gente eu levava uma caixa de som pra lá e tocava música e tal. E às vezes, se fosse só a galera, só um grupo de amigos, a gente dançava lá em cima e tomava uns drinks. Eu levava uma garota lá em cima, ela achava tudo loucura. Eu dizia que ia ao banheiro e ela podia esperar fora. Ela respondia que estava tudo bem. Aí a gente descia pro meu apartamento, ela via meu apartamento, a gente usava o banheiro e eu perguntava, quer beber alguma coisa? Então eu meio que já tinha tudo planejado, sabe? E era bem legal, tinha uma taxa de sucesso boa. E eu dava a elas a opção de sair a qualquer momento, se não estivessem curtindo. Mas quando a gente terminava de andar, sabe, do Midtown ou sei lá, até o Village, depois pro lugar da vista, depois pro bar, depois pro meu prédio e finalmente pro meu AP, eu pensava, isso vai rolar. Qual é o limite entre criar faíscas e fingir intimidade usando a dilatação do tempo para parecer que conheço essa pessoa há uma semana? Acho interessante isso, eu adoro esse exemplo. Vamos usar esse mesmo. O legal disso é que não é só, sabe, fabricar faísca. Você está criando as condições. É intencionalidade. Não é muito diferente do casal que está junto há 30 anos que acende velas, diminui as luzes, coloca uma música, cria um ambiente para que sentimentos de paixão surjam, para criar uma faísca. Não quer dizer que você está fabricando tudo, porque, na verdade, em cada parte desse caminho, desde o primeiro encontro até ir do ponto A para o B, depois para o C, depois para o D e então para o E, você está construindo essa conexão. Então, você tinha isso, você tinha um plano, você tinha, sabe, aquele momento de pensar, aqui é onde eu realmente vou mostrar. Vamos dar uma olhada na cidade inteira, isso é romântico. E isso, eu acho que é como jogar lenha na fogueira. Isso ajuda a fazer as faíscas acontecerem. Isso não é totalmente fabricado, sempre conseguimos decidir. Percebemos quando alguém nos deixa desconfortáveis, causa repulsa ou algo assim ao longo do caminho. Acho que quando você tem um plano e define a parte CDE como objetivo, acaba se esforçando mais nas partes anteriores, A e B, para alcançá-lo. Então, nessa primeira metade do encontro, até você chegar lá, você realmente está se esforçando porque sabe que tem esse plano e quer chegar lá. Então, subconscientemente, você está se envolvendo em todos esses outros comportamentos de realmente conversar e dizer, ok, eu quero te levar para esse próximo lugar. Você se sente confortável ou seguro o suficiente para ir comigo para esse próximo lugar? Então, na verdade, eu acho que essas são coisas boas. Isso é ser intencional na nossa vida amorosa. Sabe, é diferente se você está totalmente enganando e mentindo, levando alguém para uma mansão que na verdade não é sua. Isso só acontecia se eu já estivesse interessado. Nem todo mundo recebia o mesmo tratamento, precisava estar indo bem. Por isso começávamos com uma caminhada e uma bebida, pois se eu achasse a pessoa chata, podia receber uma ligação e ir embora. Ou então, quando iam embora, eu pensava que a pessoa era legal, mas não tinha muito interesse. Então falava que precisava apresentá-la ao meu colega de quarto, que talvez gostasse dela. A pessoa entendia e acabava ali. Cara, tem tanta coisa que eu quero discutir. Mas beleza, vamos lá para economizar tempo aqui. O que você acha que vai acontecer, resumidamente, com a IA? Porque, cara, tem muita gente solitária, homens e mulheres, que adoram conversar com chatbots. Digo, a gente já viu isso, eu já falei sobre isso no programa. Você vê artigos do New York Times mostrando pessoas ficando malucas conversando com chatbots que só vão melhorar. Há muitos comentários de pessoas dizendo, eu gostaria de ter esse tipo de companhia, não preciso do resto dessas coisas na minha vida. E sabe, eu meio que entendo. Se você tem 65 anos e é divorciado, por que começar de novo com outro idiota quando você pode conversar com a internet? Meu Deus, como você é breve nessa? Esse é um tema enorme. Você não consegue ser. Nós podemos, não precisamos ser tão breves, mas basicamente o que os companheiros de IA vão acertar sobre intimidade e o que eles vão deixar de oferecer é meio que a pergunta central inicial. Há muito a descobrir sobre o papel da IA em nossas vidas românticas, íntimas e sexuais. Ainda há muita pesquisa e reflexão a fazer. Atualmente, desenvolvo um estudo com Ellen Kaufman e Amanda Gassman. Acabamos de submeter um artigo sobre esse tema, abordando chatbots românticos e dados interessantes de uma amostra nacional e multinacional.
E então, uma das coisas que estamos vendo, e vimos isso no estudo Solteiros na América do ano passado que fizemos, foi que perguntamos às pessoas: você está usando IA em algum aspecto da sua vida amorosa ou romântica? Descobrimos que cerca de um quarto das pessoas usava o serviço, por exemplo, para escolher fotos para o perfil de namoro ou receber sugestões de encontros. Mas os jovens, a geração Z, estão fazendo isso em dobro. Cerca de 50%, quase 50%, estão usando IA em algum aspecto da vida amorosa deles. Então, eu acho que o que estamos vendo é que realmente vamos começar a ver uma espécie de onda de IA entrando na vida das pessoas. Como eles estão usando aplicativos, como estão fazendo escolhas sobre parceiros, como estão descrevendo o que querem, até mesmo quem está conversando. Quero dizer, acho que vamos chegar a um ponto em que a minha IA e a sua IA vão flertar uma com a outra para decidir se a gente realmente vai sair para um encontro. Na verdade, essa ideia nem é tão ruim, né? Em vez de ficar deslizando, é tipo, eu conversei com 7.000 IAs e essas 100 realmente combinam com as coisas que você disse. Isso é loucura. Para se pensar, então acho que tem muita coisa acontecendo. O desafio da IA, acredito, é que, por um lado, ela também representa uma grande oportunidade, especialmente para pessoas neurodivergentes, ansiosas ou que sentem muita solidão. Sabemos como a solidão prejudica sua saúde mental e física. Isso te permite se conectar e praticar ou afirmar: quero conversar assim, é isso que vou dizer. Acho que isso pode ser bom. Vejo isso como uma bicicleta com rodinhas que em algum momento você vai querer tirar. Se você está usando isso para praticar e se sentir bem, mas depois tira as rodinhas. Se você continuar com elas e continuar usando esses bots, acho que o desafio é que você não vai ter os mesmos sentimentos positivos que temos em relacionamentos íntimos de verdade. Nos relacionamentos românticos, buscamos não só fazer bem ao outro e receber isso de volta, mas também um parceiro que amplie nosso senso de identidade. Minha visão de mundo mudou, mas quero saber se a sua também mudou. Será que com esses bots, realmente ampliamos a visão deles ou melhoramos suas vidas? Acordo cedo, preparo as vitaminas da minha esposa e faço meu café. Pego uma bebida para ela, pois costumo ser o primeiro a levantar. Faço isso sempre. Tenho muito tempo de manhã? Normalmente não. Mas faço isso para melhorar a vida dela. É o que fazemos em relacionamentos. Será que sentimos que podemos fazer isso com esses bots? Eu acho que existe um elemento de otimização e transação neles que é útil para os negócios, mas que vai parecer insatisfatório quando olharmos para eles como parceiros românticos ou íntimos de longo prazo. A curto prazo, acho que eles podem ser úteis. O que me preocupa é que essas coisas sirvam de rodinhas de treino para um monte de, digamos, um garoto de 13 ou 12 até, sei lá, 18 anos usar isso por 6 anos. Esse bot não tem necessidades. Nunca vai gerar drama para você lidar, nem terá problemas mentais ou de desenvolvimento típicos de adolescentes. Não vai te dizer verdades duras sobre a forma como você se comporta. Na verdade, vai reforçar todas as coisas estúpidas, egoístas e irritantes que você faz. E todo o esforço que você faz não vão ser recebidas com um "Ei, você não precisa se esforçar tanto assim". Vão receber um tudo o que você diz é engraçado, tudo o que você faz é atraente, tudo o que você faz é ótimo e eu não tenho necessidades. É disso que eu tenho medo, certo? Você acha que está pronto para o mundo real, mas aí uma mulher de verdade te chama de insuportável e você percebe que não sabe lidar com isso. Então prefere voltar para o robô. Exatamente. E eu acho que isso a longo prazo vai ser um desafio real para os relacionamentos das pessoas. Um pouco de prática, de experimentar, pode ser útil. Ainda não estou convencido de que serão tão satisfatórios. Eu acho que no fundo, eu não estou convencido, pelo menos ainda. Eu posso estar tendo que admitir que estava errado daqui a um ano, mas pelo menos por enquanto, eu não acho que essas tecnologias possam superar 4,5 milhões de anos de evolução no nosso desejo de nos conectar com o outro. Muito improvável. Após estudar traição, desilusão amorosa, solidão, doenças e o impacto da tecnologia nos relacionamentos, o que ainda te faz ser otimista sobre a intimidade humana? Sim, e eu sou otimista, Jordan. Sim, eu acho que é tão profundo quando formamos conexões intensas, conexões íntimas com outra pessoa, que isso impacta nosso bem-estar, nossa felicidade, nossa satisfação, tanto na saúde física quanto psicológica. E tudo indica, todas as evidências sugerem que ainda somos motivados por isso. Eu acho que o grande desafio, a grande crise de intimidade que estamos vivendo, é que estamos lutando para descobrir como estabelecê-las, mas nós as queremos. O fato é que esse desejo não desapareceu. E sabemos que quando conseguimos formar relacionamentos íntimos, nós nos beneficiamos disso. Então, sou otimista quanto a isso. Eu acho que até mesmo as tecnologias que representam desafios para nós, que nos distraem de formar e investir nesses relacionamentos, cada vez mais estamos encontrando maneiras de usar a tecnologia para
nos aproximar, usar IA para praticar e depois sair para um encontro de verdade. Use apps só para conhecer pessoas e deixe seu cérebro escolher por quem se apaixonar. Eu acho que é aí que podemos pegar essas coisas que têm sido distrações ou ruídos e aproveitá-las. Só podemos agir sabendo mais. Por isso escrevi The Intimate Animal, e acredito que devemos estudar amor e sexo cientificamente. É o que fazemos no Instituto Kinsey. Acho que quanto mais realmente investimos em entender quem somos, mais podemos usar isso para ter relacionamentos mais significativos, mais agradáveis e mais satisfatórios. Não acho que vamos deixar de ser motivados por isso. Acredito que quanto mais sabemos, mais conseguimos alcançar. Eu ia terminar aqui e esse seria um ótimo jeito de encerrar, mas acabei de pensar nisso. Então, ok, você passou sua carreira estudando o amor, sabe, biologia, comportamento e dados. Mas quando você pediu Michelle, sua esposa, em casamento, o que você finalmente entendeu no seu corpo que a ciência só tinha explicado antes no seu cérebro? Poxa, tem muita coisa. E eu acho que desde que terminei o livro, também como as nossas vidas continuaram a evoluir de formas tão bonitas, eu achava que entendia o apego, mas ao vivenciar é diferente. O que sempre achei interessante é que, como biólogo, eu sempre entendi que o casamento é um contrato sociocultural, diferente da fisiologia do amor, do vínculo. Mas, ao mesmo tempo, em todos os nossos estudos, descobrimos que pessoas casadas, por exemplo, se compararmos casais que moram juntos com casais casados, casais casados tinham bem-estar psicológico um pouco melhor, menos estresse e ansiedade. Eu pensava, o que está acontecendo? É apenas um contrato social. E acho que finalmente entendi que é um contrato social que se concretiza. É um contrato social a partir do momento em que você fica noivo, a partir do momento em que você se casa. É dizer a alguém, eu te escolho, e ouvir dela, eu também te escolho. E de uma maneira realmente profunda. Agora, a gente pode argumentar que é só uma questão legal complexa, que existem contratos e vantagens fiscais. Claro. Mas isso realmente mostra que eleva o tipo de conexão e isso se torna algo concreto. Você sente isso. É por isso que você vê que essas respostas ao estresse eram diferentes, as respostas de ocitocina eram diferentes, os resultados de saúde eram melhores, e eu simplesmente não conseguia entender isso. Eu achava que as pessoas eram muito presas ao casamento. E então acho que depois que fiquei noivo e depois que realmente nos casamos, eu realmente senti isso. Eu pensei, é simplesmente algo mais profundo. E eu acho que o que é que quando falamos sobre querer alguém em quem você possa confiar e se abrir, também é uma forma de dizer ao seu parceiro, eu sei que você vai errar, mas eu ainda estou aqui. Eu sei que nós dois vamos cometer erros. Vamos cair, mas estou aqui para te levantar e sei que você também está aí para me levantar. E isso realmente é o que o acordo significa. Para mim, quando penso em casamento, podemos criticar isso como uma instituição cultural. Para mim, é realmente lembrar um ao outro de que estamos aqui para amparar um ao outro quando escorregamos. Dr. Justin Garcia, muito obrigado. Esperei por isso e você não decepcionou. Obrigado, Jordan. É ótimo estar com você. Obrigado por assistir ao episódio no YouTube. Se você quiser saber mais sobre este assunto, confira nosso podcast ou visite nosso site em jordanharbinger.com, onde você pode aprender mais sobre nosso convidado e se aprofundar ainda mais no que discutimos hoje. E lembre-se, o YouTube tem apenas cerca de 1/4 dos episódios que lançamos aqui no feed de áudio do Jordan Harbinger Show. Qualquer aplicativo de podcast deve ter a gente. Veja os links na descrição para acessar nossos programas fora do YouTube, como o Domingo Cético, onde desmistificamos temas como cura com cristais, transgênicos, conspirações, homeopatia, gorjetas e gramados, analisando seu respaldo científico ou lógico. Também temos os episódios Sexta-feira de Feedback, ajudando pessoas a sair de seitas, conseguir aumentos e respondendo perguntas da audiência, inclusive temas delicados. Todo episódio do programa Jordan Harbinger traz algo útil que você pode aproveitar e aplicar na sua própria vida, ajudando você a lidar com o que eu sei que muitas vezes parecem ser desafios esmagadores e paralisantes da vida moderna. Obrigado por assistir, curta, comente e inscreva-se.